falar para você. Estamos iniciando o nosso Futebol Mais Debate, 9 da noite, 4 minutos no relógio da mulher lá em Brasília. E a partir de agora nós vamos destacar o mundo do futebol. Bom, começamos com o Corinthians vencedor dos ricos e perdedor para os pobres, e que perdeu na Copa do Brasil uma classificação garantida, ao que tudo indicava, e depois não se concretizou. Começamos pelo Santos, que vem aí de bons resultados, eliminou o Botafogo, pega na sequência da Copa do Brasil o Cruzeiro, que tem 7 pontos de vantagem em cima do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, São Paulo, são 59 pontos contra 52, Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo é vice-líder. Começamos pelo Palmeiras, que tem uma semana muito dura, perdeu o Clássico para o Santos e joga numa sequência, depois de ter vencido muito bem o Grêmio, diga-se de passagem. Mas joga contra o Cruzeiro, líder do campeonato, e depois pega o Corinthians no final de semana. Ou falamos do São Paulo, que vai até Santa Catarina, em Chapecó, enfrentar o Chapecoense, com uma dúvida de Pato e sem Michel Bastos, que tem sido um jogador muito importante, mas que tem sido expulso, que tem tomado cartões com muita facilidade. O fato é que nós começamos pelo mundo do futebol. Deixa eu começar aqui com um destaque muito importante, que é o destaque de que hoje o mundo do futebol esteve reunido, não o Jorge Nicola em São Paulo. Boa noite, Edivério, telespectador. O Ivan, que é nosso convidado, já me antecipando aqui. Não tem problema. Não fato, tem segredo, fica tranquilo que aqui não tem segredo. De fato, uma reunião importante foi o lançamento do Anuário do Futebol Brasileiro, um encontro que acontece todo ano, mas dessa vez foi bem legal porque a gente teve as presenças do Marco Paulo Del Nero e do José Maria Marim, o presidente e vice-presidente da CBF, presidente e o futuro presidente da CBF. E achei no discurso do Marinho uma coisa que me chamou a atenção, é o Marinho achando que o vexame por 7-1, aquela derrota para a Alemanha, já foi esquecido porque depois dessa vitória sobre a Argentina, nessa Superclássico Teoria das é Américas. simples, né? O Brasil bateu a Argentina, que bateu a Alemanha em amistosos, mas a Copa foi com a Alemanha. E a matemática que só o dirigente consegue ver, e aí ele fala, não, o que prova que esse vexame já foi desfeito, é que vendemos em 24 horas todos os ingressos para o amistoso contra a Áustria. Como se isso fosse grande coisa. Quem vai ficar com o dinheiro. Preferia que tivesse encalhado todos os ingressos e o Brasil tivesse vencido por 0-0 a Alemanha na semifinal. Certamente teria sido muito melhor. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Bom, e nós temos aqui também o nosso ilustre convidado, o técnico da equipe do Santo André. O Santo André que, neste momento, é o melhor time do ABC. Você tem o São Caetano, que mais uma vez pagou com um rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. O ano passado o time já caiu 2 divisões, caiu da B para C, isso em relação ao Campeonato Brasileiro, e caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista, certo? E esse ano não conseguiu mais uma vez a vaga para subir a primeira divisão. Na última rodada de não cair para 3. De não cair para 3. E agora a gente tem o São Bernardo, que tem uma bela estrutura, um time de primeira divisão do Campeonato Paulista, que disputou a Copa do Brasil neste ano de 2014 e que foi desqualificado nesta última semana, nesta última rodada da sequência da Copa do Brasil, da Copa São Paulo, da Copinha, né? Como a gente chama. Então agora estão classificadas 8 equipes para a sequência e Santo André, que começou mal, né, Ivan? Esta fase acabou se reequilibrando novamente. E aí conquistou a vaga, porque vocês foram para a última rodada, o que é muito legal, dependendo só do resultado do Santo André. Porque como as duas equipes que estavam à frente do Santo André, mas como elas jogavam entre si, se desse empate, você, em ganhando o jogo, ou até mesmo com empate... Não, com empate não. Só vitória. Só vitória. Se por um acaso vocês perdessem, estariam eliminados. E se houvesse um vencedor, com o empate, podia ser que vocês se classificassem dependendo do saldo de gols. Enfim, você fez a sua parte, venceu o jogo, está na próxima fase. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, prazer. Sem dúvida é um dia feliz, né? De nós, nesse quadrangular final, tivemos uma recuperação, né? Nas últimas 3 rodadas. No jogo em Americana, na quarta-feira passada e no de ontem, jogando praticamente os 90 minutos com um jogador a menos. Nós perdemos o Jean expulso com 3 minutos do primeiro tempo. Logo depois do gol de empate. Vocês fizeram 1-0, exato, empatou. Nós fizemos 1-0 no primeiro minuto. No terceiro foi um pênalti contra nós e com a expulsão do Jean e o pênalti sendo convertido em gol. E
jogando 10 horas da manhã nesse calor que a gente está passando. Né? 9 horas. Tinha exatamente mudado o horário de verão. Enfim, felizmente nós temos um grupo de jogadores muito valentes que buscaram o resultado mesmo com a inferioridade numérica em relação ao adversário. E felizmente conseguimos o resultado positivo que nos deu a classificação para a próxima fase. O que foi muito legal, e aí para não perder o trilho de falar exatamente dos times da região, a equipe do CAD, o Clube Atlético Diadema, teve méritos e chegou em fases importantes nas categorias de base, mas não se qualificou da 4ª divisão do futebol paulista, a Série B, para a Série A3. Mas o seu principal adversário em termos de cidade na rivalidade, o Água Santa, que é bom lembrar para não ficar no momento do Santo André, também falar que o Água Santa, que subiu da Série B para a Série A3, subiu da Série A3 para a Série A2 e no ano que vem disputa a Série A2, pleiteando estar na primeira divisão em 2016. Bom, dito isso, deixa eu só falar para você, primeiro em nome de quem falamos? Falamos em nome de Cristal Tintas em Santo André, Avenida Pereira Barreto, 1625, telefone 4426-2900. Falamos também em nome de Pizzaria Trípoli, Avenida Lino Jardim, 1144. Quer pedir uma pizza agora? 4438-4588. Vou repetir, 4438-4588. A Esportiva, www.aesportiva.com.br, está assinando também o nosso Futebol Mais Debate. Tem o Bookmaker Sports Pub, hoje camisa do Timão, camisa do Corinthians. Hein? Esse Corinthians também, eu vou falar uma coisa para você, é incógnita. O Corinthians assim, quer sentar na bancada não é de um psicólogo, é de um psiquiatra. Porque assim, o Corinthians dá nos ricos, usando uma figura de linguagem, e perde para os pobres, né? Porque o Corinthians perde para o Botafogo, perde para o Figueirense, e agora vem um jogo com o Vitória da Bahia em Manaus, neste meio de semana, para o Corinthians cumprir uma suspensão. Mas o Corinthians ganha do Cruzeiro, líder do campeonato, 2 vezes turno e retorno, e ganha do Internacional em Porto Alegre, e ganha do Atlético. Enfim, o Corinthians tem 75% de aproveitamento, se não me falha a memória, entre os chamados grandes, aqueles times que estão na ponta do campeonato. E lá na parte de baixo, o Corinthians tem um aproveitamento de apenas 23% dos pontos, o que confere a este Corinthians deixa eu só ver aqui, cadê você? A classificação. Quinta colocação com 49 pontos. Daqui a pouco a gente vai explicar isso, tem vaga para Libertadores, mas aí um brasileiro vai chegar com certeza pela Copa do Brasil e um outro pode chegar pela Sul-Americana, que é o São Paulo. Aí falamos também em nome de Restaurante La Gábia. A unidade 1 fica na rua Baeta Neves 96, no Baeta Neves, e a unidade 2 na Armando Ítalo 7688, também no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Beleza? Prêmios? Você quer saber quais são os prêmios? Certamente. Hoje você não chegou atrasado, né? Não. Mas tem alguém que chegou. Foi representado. Você a gente mantém o padrão, né? Isso. Vamos botar a culpa no trânsito. Mas vamos embora. Vamos lá só os sorteios do programa. Cristal Tintas, 2 barricas de 25 litros e 2 espátulas para aplicação. Pode colocar o... Aí, olha que beleza. Esses são os prêmios da Cristal Tintas. Da Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas cada um deles. Na matemática simples serão 4 pessoas, mas 2 casais. Não me explica se casal é um homem, uma mulher, um homem, um outro homem, uma mulher, uma outra mulher, não complica. Você manda um e-mail, a gente sorteia e depois você se vira com quem você quiser ir. Pode ser um pai de uma filha, enfim. Você se vira, você vai com mais alguém. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Na padaria Kennedy, um jantar também para 2 pessoas, o voucher válido por 30 dias. Na Costelaria Berlim, ninguém vai passar fome no programa. Costelaria Berlim, jantar para 2 pessoas, o voucher é válido por 15 dias, de terça a sexta, a partir das 4h30 da tarde, da Super Casa. Um par de travesseiros modelo NASA. E da Esportiva, uma camisa do Corinthians. Vamos colocar de novo a camisa do Corinthians. É esta camisa aí que você pode adquirir nas lojas físicas, nos principais shoppings, ou www.aesportiva.com.br. E do Bookmaker Sports Pub, fizeram um negócio aqui que olha só, é um prato do KFC para 4 pessoas. Aumentamos a nossa proposta aqui. Você ganha, sorteado, 4 pessoas poderão ir ao Bookmaker Sports Pub. Esse KFC do Bookmaker consiste em 6 pedaços de frango frito,
empanado 3 vezes e levemente picante. O programa vai virar um programa de gourmet. Acompanha molho Buffalo Pepper Sauce, é isso? E honey mustard. Eu vou falar um negócio para você, esse bookmaker é fantástico. Tá me dando água na boca. E um restaurante La Gábia também tem um almoço para 2 pessoas. Pronto. Tudo isso e muito mais, você manda a sua mensagem pra gente e nós vamos passar pelos problemas. Vamos começar com o Santos hoje, até porque aproveitando o Ivan, que tem uma belíssima passagem pelo Santos, um título em cima do próprio Santo André. 2 títulos. 2 títulos. 2. E um deles em cima do próprio Santo André. É, o Campeonato Sabe quem Paulista. estava do outro lado no Santo André? Aquela figura ali, ó. Diogo, era centroavante do time do Santo André. Diogo, boa noite, hein? Boa noite, Oliveira. Boa noite, amigos. Faz tempo que você chegou agora? Cheguei agora, avisei o presidente, né? Ô, presidente. Muito prazer, estou aí para colaborar com o programa. Então tá bom. Então, na base da colaboração, Ivan, os 2 títulos, o Paulista de E a Copa do 2010, Brasil. E a Copa do Brasil, De é verdade. 2010. Que classificou o time para Pra Libertadores. Libertadores. Que aí depois deu ao Santos o título da própria Libertadores no ano seguinte. Exato. E que depois o Santos foi disputar o Mundial. Mundial. De mais um assunto que hoje, mais uma vez, tirou E o deu- Neymar do sério. E deu bi também, né? Que o Santos foi tricampeão seguido, né? Foi Na era Muricy, né? Foi o Dorival, Muricy e depois Muricy Muricy de novo. Né? Foi um tricampeonato para o Santos, que depois tentou um tetracampeonato em cima do Isso, Corinthians, algo inédito para o Santos, que acabou não conquistando. Correto. Né? Do mesmo jeito que em 84, o Santos quebrou o tricampeonato do Corinthians, que havia vencido em 82 e em 83, o Corinthians devolveu a moeda décadas depois, mas para um tetracampeonato que seria dele Santos, né? No Campeonato Paulista. Então, em relação ao Santos, hoje, só para refletir um pouco do Neymar, o Neymar hoje, mais uma vez, ficou irritadíssimo ao falar, mais uma vez, da sua transferência internacional. Só para lembrar, o Neymar, e a gente teve isso aqui com exclusividade aqui à época, o recebimento dele de uma das 4 parcelas de 10 milhões de euros, antes daquela decisão do Mundial com o Barcelona. Que é isso que o torcedor do Santos reclama, que é a joia do Santos, que foi um jogador extremamente importante, que é, talvez hoje, se não o melhor, mas com certeza um dos melhores jogadores do mundo, acho que isso ninguém discute, né? Você precisa de uma aguinha? Não. Ah, rapaziada, isso, vamos, porque é o seguinte, tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa. Então, uma aguinha. Quem disse que você não ia pedir água, né? Então, só pra gente colocar essa situação em pauta, hoje o Neymar ficou extremamente irritado quando, mais uma vez, perguntado sobre todo aquele processo de receber o dinheiro antes, recebeu mesmo, né? E isso cada vez fica mais claro, e agora ele vai ter que se entender com o fisco da Espanha, o seu pai com o fisco da Espanha e do Brasil, suas empresas, enfim. Cada um também responde pelo que faz, né? Mas, falando do Santos, o Santos tem eleição marcada para dezembro. Olha, vão ser 6, 7 chapas. O Oswaldo Oliveira deu uma entrevista para o Estadão dizendo que ficou sem receber, e o que ele contesta hoje, que é o fato de que os seus jogadores não recebiam e que com isso ele sofreu um processo de desgaste pelo não pagamento dos salários em dia, e que isso reflete no campo, né, Ivan? Sem sombra de dúvidas, né? Me causa até surpresa essa notícia, porque no período que nós estivemos no Santos, o clube cumpria com todas as suas obrigações religiosamente E em nem dia. tinha vendido o Neymar, nem tinha vendido uma série de outros jogadores. Né? Exato, exato. Eu acredito que daquele grupo de 2010 para cá, eu posso falar aí rapidamente em uns 8, 9 atletas que foram vendidos, né? O Danilo, lateral direito, Alexandre, lateral esquerdo, Neymar, Ganso, O goleiro, Alan tá no Patrick, o Rafael, André, o André Zelov, né? Dias, Wesley, Zelov. É quase um time inteiro, né? Quase um Praticamente um time inteiro. E aí a gente não, é assim, ó, as contas do futebol não estão fechando. Isso é para desafiar economista, matemático. O Oswaldo Souza, se estivesse dentro do futebol, dava zebra. Você pode ter certeza. Tá igual pesquisa eleitoral aqui no Brasil. Não acertam uma. Ficam numa confusão. E aí o fato é muito simples. Como é que você pode ter a abundância de jogadores vendidos no São Paulo e o São Paulo com problemas econômicos? Como é que você pode ter a abundância de jogadores vendidos pelo próprio Santos e a gente vê que o time ficou... E o Oswaldo hoje escancarou aquilo que a gente falou no programa, que várias vezes o Santos está com salários atrasados, o Santos está com salários atrasados. E agora é fato, né? Oliveira, só para você ter uma... O Leandro Damião ganha 670 mil reais. Não é 400, 500, é 670 mil.
O Robinho retornou, se eu não me engano, pela terceira vez, deve ganhar na faixa por aí para mais. Então, quer dizer... Retornou não. Retornou pela segunda vez, mas já tinha uma primeira que ele havia jogado quando Sim. veio das categorias de base. Então é a terceira passagem. É a terceira passagem dele. Então, quer dizer, são valores altíssimos para o mercado e para o mundo hoje. É inadmissível, por mais talento que tem um jogador no Brasil, ganhar 670 mil reais, ganhar R$1 milhão. Então, quer dizer, eu tive em Porto Alegre hoje, né, a tendência dos clubes já até fazendo planejamento é cada vez mais adequar a salários mais baixos, a jogadores vão ter que procurar base hoje e tentar fazer jogador, porque tá complicado você tentar contratar jogadores com números exorbitantes, está muito fora da realidade, né? Olha só, e mais um agravante para complicar a vida do Santos. O técnico Alexandre Galo, que já dirigiu o Santos, que já jogou no Santos, que não tem nada a ver, mas só como informação, convocou nesta segunda-feira a Seleção Brasileira Sub-21 para mais um período de treinos e jogos de preparação para as Olimpíadas 2016, onde o Brasil nunca ganhou a medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Esses jogos vão acontecer entre 8 e 18 de novembro. As partidas serão na China e em Manchester, na Inglaterra. A novidade da lista é o retorno do atacante Gabigol do Santos, autor de 2 gols na vitória contra o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Além de Gabigol, o atleticano Carlos, que também é destaque da equipe do Galo nesta competição, foi convocado. Vamos lá. Deixa eu convocar aqui, vamos lá. Aptos para o Sul-Americano vai ser disputado no Uruguai entre janeiro e fevereiro de 2015, que vai acontecer o Sul-Americano. Apenas os goleiros Andrei do Botafogo e Thiago do Grêmio, que tem 21 anos. Então vamos lá. Gabigol e Carlos, inclusive, podem desfalcar seus times de uma eventual final da Copa do Brasil. Olha o que acontece e olha o problema. Porque a gente vai ter uma série de agravantes aqui. Nós teremos um prejuízo no Campeonato Brasileiro nas rodadas 33 e 34, no momento de afunilar. E você tem um outro agravante, que é a Copa do Brasil, onde o Santos, na próxima fase, pega só o Cruzeiro de Belo Horizonte. O primeiro jogo em BH e o segundo hoje, o Santos, que tinha uma dúvida entre Pacaembu e Vila Belmiro, consolidou a Vila Belmiro. Importante para o Santos, porque você que dirigiu o Santos, o Dorival era o técnico, você era o assistente técnico, Ivan, é extremamente importante para o Santos jogar na Vila Belmiro. O time cresce, né? Sem dúvida nenhuma. A Vila faz num momento decisivo, jogar na Vila é uma diferença enorme. Naquela época existia também o lado financeiro, que para o clube é muito importante, o interesse de se mandar jogos em São Paulo, onde o público sempre foi maior, mas tecnicamente a Vila Belmiro faz uma diferença enorme para uma decisão. Não é à toa que é conhecido de alçapão da Vila por Exato. Isso, né? Desde a época do Pelé, a Vila sempre fez. E só lembrando, né, velho, o candidato, né, Fernando Silva, que trabalhou em 2010, né? Que era desse mesmo grupo político. Foi por isso que rachou, né? E foi por isso que, a partir de 2009, né, já com Wagner, o Santos começou a mandar jogos no Pacaembu, porque essa chapa que o Fernando Silva pertencia reside em São Paulo, tem a maioria dos diretores, membros do Fernando Silva é da chapa aqui de São Paulo. Então eles começaram a trazer investidores, trazer uma série de pessoas para trazer o público para São Paulo, né? E é a chapa que deve ganhar. O Fernando Silva está muito forte no Santos, viu, Oliveira? Então, é a volta do Luiz Álvaro com o Fernando Silva que, mais uma vez, compuseram. Eles começaram este trabalho desta chapa que hoje dirige o Santos. Houve um racha. Primeiro o Fernando foi demitido do cargo de diretor executivo de futebol. Luiz Álvaro era o presidente à época. O Luiz Álvaro saiu em meio a problemas de saúde, mas voltou semana passada com uma metralhadora na mão, engatilhada e atirando para todos os lados. O Pedro, me falha o sobrenome. Pedro Nunes Conceição, isso. Também tem o apoio para um outro grupo. O Marcelo Teixeira apoia a candidatura do Modesto Roma. E aí a gente já está falando em 3 chapas. Mas você sabe que... Só que devem ser de 6 a 7, né? Você sabe que Tem 5 até o momento. Tem o Pérez, que é assim, eram pessoas que tinham relação comercial com o clube e que estão entrando no momento de serem dirigentes. O Santos que, vamos falar assim, não deu certo esse negócio de comitê, né? Aliás, eu sempre digo o seguinte, em reunião de condomínio é isso, né? Quando você quer fazer um negócio, você monta uma comissão. Não vai sair do lugar. Um empurra para o outro empurra para um e não acontece nada, né, Diogo? Não, só para complementar, na verdade era Luiz Álvaro, Pedro Luiz e
Fernando Silva. Pedro Nunes. Pedro Luiz. Ah, o Pedro Luiz. Isso. E aí o que acontece? Eram os três, em 2010 eles eram a trinca, né? E aí o que acontece? O Pedro Luiz passou, como diz nosso amigo, passa moleque no Fernando Silva, que foi demitido na época, e aí era Felipe Faro, então quer dizer, era toda aquela turma lá, Felipe Faro, Pedro Luiz, Fernando Silva, e o Fernando muito bem na gestão de diretor direto, e aí acabou perdendo o cargo, e o Luiz Álvaro comprou a briga do Pedro Luiz. E agora inverteu, o Pedro Luiz saiu, ele tá fazendo uma chapa sozinho, e o Fernando Silva, junto com o Luiz Álvaro reconheceu Pedro que... Luiz não, Pedro Nunes, né? Não, Pedro Luiz, Conceição Nunes. Ah, então tá bom. É que eu lembro que eu... Não sabia que tinha esse Luiz no nome dele. eu chamei ele de Pedro Luiz. E aí agora o Pedro Luiz está sozinho e o Luiz Álvaro reconheceu o erro com o Fernando Silva e apoia a candidatura dele hoje, né? Política de clube. E, ó, pode ter certeza, vai chover pepino lá no Parque São Jorge também. Pera que não para por aí. Bom, tem o Palmeiras também em sua eleição. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians, daqui a pouco a gente fala do Palmeiras e dos seus momentos políticos. Mas o Santos, eu tenho certeza que essa desistência do Pacaembu e a entrada da Vila não é só o problema técnico, é exatamente esse problema político. Porque o que se reclama muito em Santos, e eu nasci lá, conheço bem a história, é que essas pessoas que estão nesse panorama político atual e que agora, fragmentadas, saíram por setores, por composições diferentes para tentar, mais uma vez, administrar o clube, queriam trocar o Santos do endereço da Rua Princesa Isabel, sem número, no bairro da Vila Belmiro, em São Paulo, a chamada Vila Famosa, o alçapão da Vila, como queiram, por Pacaembu, por São Paulo, tanto que o Santos abriu aqui num determinado momento da sua trajetória uma sucursal, uma filial, do jeito que você quiser, um escritório, e até hoje isso não pega muito bem, né? E eu vou dar uma informação aqui, Santos tem mais corintianos do que santistas, em relação a torcedores, né? Aí hoje alguém falou assim, mas em São Paulo tem mais torcedores. Lógico, você pega uma cidade, 450 mil habitantes, você pega São Paulo, na Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, está claro que Santos tenha mais torcedores na Grande São Paulo do que na própria Santos. Mas dentro da cidade de Santos, existem mais torcedores do Corinthians. Tem gente que acha que isso é folclore, é só pegar as pesquisas que você vai ver. E lá na cidade de Santos, mesmo sendo um reduto peixeiro, tem mais torcedores do Corinthians. Como aqui no ABC, a torcida do Santos é gigantesca. É um negócio, acho que pela proximidade, pelos anos de Pelé e companhia bela. Velho, você que me cogitou uma vez, que falou que o CT do Santos tinha que ser no ABC, é isso? Não. Comentando, foi Não, você? o Santos Não, tem Santos uma chácara, chácara Nicolau Moran Vilar, que fica aqui na Mauá, né? Não. Fica em São Bernardo do Campo, na beira da Anchieta. Era a concentração da época do Vocês Pelé, nunca né? fizeram concentração Não, lá, né? Pra sorte. Faz um frio lá. O mais engraçado, Oliveira, dessa situação política do Santos é assim, são 5 candidatos a presidente do Santos hoje e nenhum deles quer ter ligação com o Odílio, que é o atual presidente. Então o Nabil Cadzar vai sair com o apoio do grupo do Pedro, mas dizendo que não está ligado ao Odílio. Aí o Modesto Roma sai como oposição, apoiado pelo É Marcelo o sofá na Teixeira. sala. O cara pegou a mulher com outro no sofá da sala. Sabe o que o cara exatamente. fez? Vendeu o sofá. A É mulher isso, ficou, ele vendeu o sofá. Tinha que mandar a mulher embora, né, velho? Então é o Nabil, é o Modesto pela oposição, o Orlando Rolo, que é pela Terceira Via, que também é um grupo de oposição, que se juntou a Resgate Santista, que tem... Esse é igualzinho a Cuba lá no passado. Se há e governo, sou contra, né? Sim. Aí a gente falou também do Fernando Silva, que sai com o apoio do Luiz Álvaro, e a quinta chapa... Do Pérez. Do Pérez. José Carlos Pérez, que é o presidente, o diretor executivo do G4. O G4 é um grupo que não deu certo. De São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, que eles se uniram para tentar buscar interesses comerciais juntos, só que até agora não viabilizou nada. E o Pérez quer deixar... Salário alguém recebe, mas trabalho que é bom, tem salário, zero. Tem salário, ele tem Zero. salário. E aí ele deixaria esse cargo de diretor executivo do G4 para ser presidente do Santos, caso eleito, mas as chances são bem pequenas. A disputa deve ficar entre o grupo do Fernando Silva, do Orlando E do Modesto Roma. e do Modesto Roma, por ter o apoio do Marcelo Teixeira. Não só pelo apoio, mas pelo que o Modesto Roma significa em Santos. É do, O avô, pai, né? é do Atier Jorge Cury, da época, um político que foi goleiro do Santos, depois foi presidente do Santos, um político, foi deputado estadual por várias legislaturas, e o Modesto Roma, que é um dos autores desse hino do Santos, o Leão do Mar. Agora quem dá bola é o Santos, muito embora o hino oficial do Santos seja aquele
Vamos cantar aqui. O Alvi, você vai gostar, Fran. Presta atenção se eu canto bem, Fran. Dê nota, por gentileza. O Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Esse é o hino oficial do Santos Futebol Clube. Você tem que tomar até cuidado, porque você canta o hino assim, amanhã alguém pega, põe isso aí e fala, tá cantando então, tá claro aqui que esse hino é o hino oficial do Santos e o hino campeão, Santos sempre Santos, dentro ou fora da sua pão, é o hino do Modesto Roma, ele que fez, mas não por isso, ele foi o presidente dos anos de glória do Santos, dos títulos mundiais, dos 2 primeiros títulos da Libertadores, 62 e 63. Né? E é o avô do Modesto Roma, do Modestinho, como é conhecido em Santos. Que trabalha, acho que na Dersa, se não me falha a memória, ou nessa CCR que toma conta da rodovia. E agora, o que me espanta, antes de passar os convocados da seleção, é essa fragmentação que aconteceu no Santos. Eu acho que o Santos não tem tamanho para fragmentar tanto assim. Não mesmo. Primeiro. Segundo, como é que você pertence a um grupo, ele ganha a eleição, como está acontecendo agora no Corinthians, por exemplo. O problema do Corinthians também é que houve uma fragmentação do grupo de situação. Do Mário Gobi, do Andrés, não se falam, não dirigem da maneira como devem, né? Não há conversa. Um passou para o outro não passou para um. Enfim, isso Tá um tiroteio. E o pior é que chumbo trocado dói nos dois. Dói nos dois. Só que dessa vez não é a oposição atirando na situação, a situação atirando na oposição. É a própria situação se martirizando. A própria. Né? E eu acho que vai piorar, pelo que eu tenho sentido de bastidor lá, Oliveira. O clima tá esquentando bem entre os dois lados, viu? E vai ter um documento aí que vai ter que fazer alguém sentar e se explicar. Você já soube o documento? Tá vazando barulho. Então vai dar pato, problema. Né? Alguma coisa com pato, né, Oliveira? É um documento com sociedades distintas. Participação, comissão. Empresário, assim, um monte de coisa que... É assim, ó. Aí era o meu tema. Você cria... Tá na hora do futebol parar de fazer o Seca Lourenço. Me engana que eu gosto. Não é mais fácil pagar salário religiosamente a quem vai dirigir e ter essas pessoas de fato dirigindo e sendo remuneradas? Porque se você fica assim, o Pérez, e eu estou falando porque conheço, recebe salário do G4, aí daqui a pouco vai para o Santos, aí se for tal, recebe lá, e aí, se não for o vencedor da eleição, como é que você faz se no guarda-chuva ele representa o Santos nesse G4? Quem pegar na frente tem que demitir. Oliveira, nos bastidores, o que a gente escuta é até triste, mas a gente escuta... você tem falcatrua, tem esquema e tal. Mas o cara tem o direito a fazer alguma coisinha porque ele trabalha 12 horas por dia pro clube e não tem nenhuma remuneração. Então, assim, o que você tá tocando numa chave bem importante, da necessidade de se profissionalizar até cargo de diretor, cargo de presidente, porque é a partir daí que o cara vai ser cobrado e não vai ter absolutamente margem nenhuma para qualquer tipo de manobra. E como é que era antigamente? Eram pessoas que também tinham potências financeiras, grandes empresas ou grandes empresários de qualquer segmento. Por exemplo, o seu Vicente Mateus, era dono de uma pavimentadora, de uma pedreira, de construtora, e foi presidente do Corinthians, chegou em 68 ou 69 no Corinthians, se não me falha a memória. O Corinthians absolutamente endividado, ele pegou um carro forte, parou na porta do Corinthians. Você sabe a história? Não. Parou na porta do Corinthians e falou assim, quem tiver dívida com o Corinthians pode aparecer lá que eu pago. Então, quanto você tem dívida? R$200. Eu não sei qual era a moeda da época. 200 lascas. Ele contava 200 lascas e tal, e assina aqui que pagou. E vamos embora. E mostrava a documentação da dívida, pagava e tal. Falou, bom, agora quem não veio vai entrar na fila para receber e tal. E aí levou o Corinthians adiante. Ponto número 1. Só que agora não dá mais para ser esse futebol romântico, né, Ivan? Vocês estão dentro do futebol, o Diogo que jogou até recentemente, você que jogou e hoje é treinador. Hoje você precisa exigir desse profissional, desse dirigente, que ele seja profissional, que ele esteja lá quando o time estiver chegando para o treinamento. E antigamente, você jogou muito tempo, quantos anos de Palmeiras, Ivan? Entre profissional e amador, foram 13 anos. 13 anos. O presidente chegava... Você pegou Carlos Faquina como presidente, você pegou Mustafa como presidente, você pegou Adriano Benedutti. Como diretor, Raiola, Márcio Papa. Isso. Você pegou o pai do Tirone? Chegou a pegar? O seu Arnaldo Tirone. O seu Arnaldo Tirone pegou um pedacinho. Também. Mas eram pessoas que chegavam no final da tarde, mas que sentavam... Nelson Duque. Nelson Duque, é verdade, bem lembrado. O tio do Galante. Essas pessoas sentavam... Aliás, era comum você observar
uma série de Existia uma circunstâncias. convivência grande, né? Era uma referência dentro do trabalho no dia a dia, né? Fato. E essas pessoas tinham história dentro do clube e isso fazia com que o atleta se sentisse envolvido e comprometido dentro do clube. A imprensa era diferente, é o que eu falo para todo mundo. Ser repórter naquela época, eu dei muita sorte. Porque hoje você tem, sei lá, 5, 6 mil repórteres na imprensa de São Paulo esportiva, no total. Se contar todo mundo, internet e tudo. Naquela época você tinha 8 repórteres. Gazeta Esportiva, Notícias Popular, Folha, tudo junto, Estadão e Jornal da Tarde. Estadão. Diário, 4. Aí você tinha a TV Bandeirantes, a TV Globo, vamos falar da Nave Mãe. Aí a TV Bandeirantes, era um de nós, eu, Eli, os velhinhos, né? Flávio. Nave Aí Mãe. você tinha a Rádio Jovem Pan, aí você tinha 10. Hoje você tem um manancial. Você tem só 10 só com sites. Só de internet você tem 10 repórteres por Acho clube. que mais. Acho que o lance hoje, de vez em quando, manda numa cobertura 4, 5 dos seus repórteres. Porque vai repórter de jornal, vai repórter de TV, vai um cara pro site, mudou radicalmente. Vai E o pai, piorou, vai o filho e piorou do bem, pai. viu, Oliveira? Piorou Eu acho bem. que sim. Até porque hoje, né, nesse episódio aí, o Mustafa falou um negócio, passou batido. Pelo menos eu fiquei olhando, passou batido, os caras não perceberam que houve uma união. Então, deixa eu só fazer um parênteses de tudo isso. Primeiro, só para encerrar esse fato. Então, eu não acredito mais que hoje o dirigente não tem que ser. Eu acho que ele tem que ser um executivo, alguém que receba, seja remunerado e esteja lá para resolver o problema. O João vai passar um problema como treinador e o cara vai ter que resolver o problema. Esteja envolvido e comprometido com o trabalho. E por isso receba salário. Né? Sem Que aí dúvida vai ser a nenhuma. maior maneira dele estar envolvido como você está envolvido. Exato. Até no refrigerante, se o cara toma refrigerante. Exato. No excesso de um refrigerante, por exemplo. E aí, falando disso, a gente fala em bom senso, né? E eu estou dizendo desde o começo aqui, vamos ver esse bom senso. É bom senso o Alex fazer um gol como fez no outro dia, de mão, e depois que foi anulado, graças a Deus, para não ter problema? É bom senso isso? É bom senso o Jefferson, antes do jogo contra o Flamengo, goleiro do Botafogo, querer receber o seu salário sem pouco se importar com os outros? Porque aí é assim, ó, não me interessa quanto o jogador ganha, eu dificilmente falo de salário e não acho que é legal, mas ele recebe, no volume de dinheiro, mais do que qualquer outro jogador do Botafogo. Tem informação depois do Jefferson Partidato, Isso. né? E assim, tirando, por exemplo, o Sheik, que nem recebe do Botafogo, recebe 520 mil reais, é o que está na imprensa, Caro, no né? Corinthians. 520 mil. Aliás, o Corinthians, eu repito, paga 2 milhões e 300 mil jogadores, 2 milhões e 300 mil reais por mês para jogadores que não atuam no clube. Mas vamos lá. Aí, você vem o Jefferson querendo resolver só o problema dele. Ficou escancarado isso no problema que teve com o Gotardo no final de semana. Que ele só pensa num único ser, nele. E por último, vem o Paulo André, o senhor gestor, que agora descobriram que tem BDO atrás do negócio, outros jornalistas atrás do negócio, gente de marketing atrás do negócio e tal. Que é esse negócio, o movimento Bom Senso Futebol Clube. E falta bom senso. Porque ele querer receber, e não é porque é o clube que eu gosto, o Corinthians, não. É por simples, vocês dois foram jogadores de futebol e nós somos jornalistas esportivos desde sempre. Quando é que nós trabalhamos? Quarta e quinta-feira, no período da noite, geralmente, né, nos jogos, e sábado e domingo, para jogar ou para quem tem que fazer o trabalho de transmissão desses eventos. Aí o cara está pedindo hora extra e está pedidindo receber folgas de sábado e de domingo. Esse E episódio, vem falar em bom senso. Esse episódio foi bem marcante. Eu até posso falar com propriedade, porque fui eu que publiquei que o Paulo André estava processando o Corinthians, né? Aí eu publiquei essa matéria, no mesmo dia deu uma grande repercussão. No final do dia, o Paulo André soltou um comunicado por meio da sua conta no Facebook dizendo que não cobrava. Porque assim, a ação de 1 milhão e 600 mil reais, ela tem uma série de questões. O grosso disso é o direito de arena, que ele se julga no direito e Que é o primo dele que faz a ação, um cara chamado Kim Minazo, um advogado e chamado aí, Kim Minazo. desse 1 milhão e 600, quase mais de deixa eu só, por favor, me perdoe interromper. Um cara não, porque eu não gostaria de ser tratado assim. Ele é um profissional, um advogado. Agora todo mundo também está entendendo o porquê que determinadas pessoas faziam parte do grupo, que vão pegar na carona as principais ações que esse grupo do bom senso resolvesse fazer. Então eles querem acabar com o futebol. Porque se você matar a galinha, não tem ovo de ouro. Se você matar o clube nessas ações milionárias, acabou. O grosso da ação era direito de arena, mas tinha também uma parte lá... Me perdoe interromper, perdão mesmo. Era 20% e virou 5%. Exatamente. Você sabe a explicação do porquê? Porque ele cobrava em cima de... Explica direitinho. Isso aqui é uma matemática importante. De vez ser 20%
que foram os sindicatos quem fizeram isso. De vez ser 20% em cima de uma parte do contrato que seria só de televisão, ficaram 5% em cima do contrato total. Então, só para explicar hoje. Hoje, o contrato de televisão é de R$1 bilhão que a Rede Globo paga pelos direitos de transmissão. Entendeu porque ela pode transmitir jogo às 10 horas da noite? Porque ela paga R$1 bilhão entre os clubes para deter os direitos. Sinal fechado, sinal aberto. Então você pega 5% disso, transfere aos jogadores, divide, é uma conta matemática muito bem feita e tal, os impostos retidos, bonitinho. Ou você receberia 20%, que esse 1 bilhão é por placa de publicidade, direito de internet, direito de TV a cabo, direito de transmissão aberta e uso das marcas dos clubes. Os clubes podem dizer, isso aqui não tem nada a ver com o jogador. O uso da marca do clube é do clube. Internet. Isso aqui também não faz parte porque a internet é um negócio novo, não está na lei. Então, TV a cabo não está na lei. Então, só ficaria com o sinal aberto. Aí, sabe o que eles podiam fazer? Vamos pagar R$1 por esse direito e vocês vão ter 20%, 20 centavos. Toma lá 20 centavos. Então, para não existir isso, para em nenhum momento ter um espertinho de um lado ou do outro, o que os clubes, a CBF, a Rede Globo e os sindicatos que representam os jogadores resolveram fazer? 5% sobre o volume total do contrato. Estamos falando, gente, em 1 bilhão, 50 milhões para dividir entre os jogadores. É um contrato razoável, né? E aí, o grosso dessa questão... Para 20 clubes. O grosso desse processo era direito de arena, mas ele também cobrava outras coisas. Entre essas outras coisas, as folgas não remuneradas de domingo de sábado e domingo. Aí eu publiquei essa história, e aí ele, para tentar abafar um pouquinho da situação, ele publicou na conta dele no Facebook, que não era um absurdo, onde já se viu que ele cobraria alguma coisa dessa que ele sabe que é inconstitucional. E aí ficou uma situação, uma saia justa, né? O pessoal veio me cobrar, e aí, e tal, não é, e tal. Aí eu pedi ajuda pro pessoal lá do Corinthians, que também estava muito bravo com o Paulo André, porque o Corinthians facilitou muito a saída do Paulo André. Quando o Paulo André saiu para ir para a China, o Corinthians o demitiu para que ele tivesse direito aos 40% em cima do fundo de garantia. Quero ver só o Mário Gomes fazer o que fez na sala da CBF, quando ele deu os parabéns, eu te contei isso, pessoalmente dizendo assim, temos um jogador a quem nós temos que enaltecer no Corinthians. Graças a Deus o Corinthians tem Paulo André, que fez esse movimento. Líder, não sei o quê. Fala agora, Mário Gomes, para ele. E além de pagar os 40%, ainda o Corinthians não cobrou nada do time chinês para levar o Paulo André. Então o Corinthians foi uma mãe... todo o dinheiro. Exatamente, foi uma mãe na hora de facilitar. E o Corinthians ficou muito bravo ao saber que, apesar de ter proporcionado toda essa facilidade na época da negociação, agora está sendo alvo de processo. E aí, quando o Paulo André entrou nessa discussão, eu conversei com o pessoal do Corinthians, aproveitei que eles estavam muito bravos com o Paulo André, eles me mandaram o contrato não, a petição, a ação do Paulo André, e constava lá, de fato, um item inteiro falando a respeito dos domingos trabalhados e tal, e ele questionava isso. Aí publiquei no blog direitinho, grifando essas partes, tá? E o Paulo André não emitiu mais opinião. Teve até uma coisa engraçada que também. É legal, né? Quando a gente, como jornalista, recebe uma pressão de alguém. Você falou, não sei o que, não, tá aqui o documento. O senhor sabe ler? Leia aqui, por favor, em voz alta, para todo mundo prestar atenção. Aí o cara se desmente. Ou esse pedido que você fez, você não disse isso ao seu advogado, porque você tem que trocar de advogado. Ô, Oliver, você lembra quando o Eurico Miranda falou, e você quer falar o quê, Paulo André? Você não tem nível para jogar no meu time, pô. Você passou lá, você Você tava lá, eu tava lá. A gente estava lá no ao vivo, só para você saber, eu estava apresentando até o evento. E teve mais uma questão em cima disso. O Juca Kfouri tinha publicado, logo depois da minha matéria, defendendo o Paulo André, que o Paulo André nunca... Porque eles têm uma relação muito próxima, né? O Juca Kfouri e o Paulo André. Que é mentor intelectual e o Paulo, isso. do grupo chamado Bom Senso Futebol. É mentor intelectual. Certo ou eu estou errado? Tá certo. E o Paulo André conversou com o Juca e passou a opinião dele. E o Juca escreveu um post imenso defendendo o Paulo André, que o Paulo André nunca cobraria e tal. E aí, engraçado que eu publiquei depois o contrato, a petição, a ação do Paulo André, mostrando que de fato ele estava pedindo para ser ressarcido pelos domingos trabalhados. Não teve mais post? Não teve mais post. Ah, legal. É o que eu falo. A vida é assim. Deixa eu só dar os convocados aqui para a seleção sub-21 do técnico Galo. Goleiros: Andrei do Botafogo, Thiago do Grêmio e Marcos Felipe do Fluminense. Auro do São Paulo, João Pedro do Palmeiras, Lohan do Vasco e Matheus Miller do Palmeiras. Zagueiros: Eduardo do Internacional, Marlon do Fluminense e Natan do Palmeiras. O Palmeiras vai dançar aqui, vai fazer falta, hein? 3 jogadores. Meio-campistas: Danilo do Braga, Eduardo Henrique do Atlético Mineiro, Lucas Evangelista da Udinese, Matheus Biteco do Grêmio, Natan do Atlético Paranaense e Marcos Guilherme também do Atlético Paranaense. Atacantes: Carlos, belíssimo jogador,
do Atlético Mineiro, Gabriel do Santos, o Gabigol, Gerson do Fluminense, Kennedy também do Fluminense, Thales do Vasco, Yuri Mamute do Botafogo e Malcom do Corinthians, que foi a surpresa. Aliás, amanhã tem matéria do Malcom explicando por que que... É verdade, amanhã tem uma matéria do Malcom aí. Aonde ele vai? No site da ESPN, feito pela Camila Matoso, que vai explicar por que o Corinthians só tem 30% do mal. Porque é assim, as pessoas falam e não vão atrás da Oliveira, eu vou falar uma coisa, o Corinthians também tem que explicar por que só tem 25% do Luciano também. Mas o Malcom nasceu dentro das categorias Tudo de base bem, do Corinthians. mas eu te falo... Mas você sabe qual é a verdade? Eu sei qual que é a verdade. Que o Corinthians devia pro empresário, não pagou e ele falou assim, me dê uma alguma coisa, deram mal. Uma prática normal Podia também. não ter dado certo e deu. Sabe o que é? O único problema disso aí é que deu pro empresário que é conselheiro do clube, que é contra a instituição. Aí é uma situação que pode reaver. Agora, nada que é crime, nada contra o direito dele. É dele, o Corinthians tem uma dívida mais que justo que o Corinthians repassar aquilo que é dele. Pra que fizeram a dívida? Pra quê? Pergunta. Se você fez a dívida, tem que pagar. Claro. Então, é assim, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Só duas Chegaram coisinhas em cima muitos dessa convocação, Leandro, bastante. 3 jogadores do Palmeiras, o que é legal, né? Porque o Palmeiras é sempre um clube que... Diz isso pro campeonato. Sim. Diz isso pro campeonato. É muito legal você falar que é mas legal. quem tá muito bravo mesmo é o Santos. Porque o Gabriel, de fato, o Gabriel foi autor de 2 gols ontem, é o artilheiro do Santos na temporada, não tem, incontestável você... E quase em cima tem a convocação também Tá pro jogo principal. contra a África do Sul. Tá e aí não vai ter o Robinho, e é o momento de decidir a Copa do Brasil. E eventualmente você pode não ter, nem o Mena. pro primeiro jogo da final contra Mena. o Atlético Mineiro, o Mena, convocado pela seleção chilena, e não tem o Robinho e o Gabriel pro ataque. Então, assim, você faz um bom trabalho, você faz sucesso, você revela seus jogadores e acaba não podendo aproveitá-lo, perdendo para a seleção. Que coisa, não? Este é o futebol brasileiro. Depois a gente quer reclamar que perde só de 7-1 para a Alemanha, né? Não, mas vendeu os ingressos contra a Áustria, Oliveira. Em 24 horas. Em 24 horas, Oliveira. Pô, Comercialmente acabou, vamos muito acabou, bem. Oliveira, pô. Comercialmente vamos muito bem. Mas, do ponto de vista trabalho, a gente tem problemas. Hoje está sendo priorizada a seleção para a Olimpíada de 2016. E estão esquecendo que os clubes são as mães, as incubadoras. Por favor, tirem isso. Incubadoras desses jogadores. Se você não tiver o clube, ele não gera o jogador. Se não gerar o jogador, não tem seleção. Mas vamos matar os clubes, vamos matar... O Francisco está perguntando aqui para você, Oliveira, como o Santos vai resolver o problema do Damião? Como resolver esse abacaxi precisando vender o cara e ele não joga? Não vai conseguir, né? Não por 43 milhões, né? Porque... E o problema é que, assim, para quem assumir o Santos a partir de dezembro, porque a eleição é em dezembro, só para a gente finalizar sobre o Santos, vai existir um problema muito grande. Porque existe um empréstimo financeiro feito na compra do Leandro Damião. Se você vender o Leandro Damião e bem, o Santos fica com a parte desse negócio, podendo ter usado o jogador esportivamente, o que seria bom. Só que o jogador esportivamente não deu certo, aí você não vendendo o jogador, você fica com a dívida para pagar para a empresa Doin, de 43 milhões, mais juros, correção e... Oliveira, você que é bom de conta rápido, 670 mil reais vezes 12 dá 8 milhões e pouco de reais por ano, correto? Isso em euros dá 2 ponto, vamos lá, 2 ponto alguma coisa de euros, que é um salário de nível europeu para o Leandro Damião. 8 milhões e 40. Correto. 100... Tem mais encargos aqui, férias, 13º, você então, não pode falar por 12. Nós estamos falando, no mínimo, brincando aqui, 10 milhões de reais. Tá, e aí então vamos colocar 3 milhões de euros para arredondar o assunto. Mais? Não, 3 milhões de euros. O euro hoje estava 13. Então aumentou, vamos colocar 3 milhões de euros um salário anual de um jogador. Não dá mais. Diogo, você tem que pagar os encargos. 3,5. Sim, vamos colocar 3,5 de euros. 3,5 de euros, sabe quem ganha 3 milhões na Europa hoje? Não, sabe qual é o presidente de empresa que ganha 3 milhões e meio de euros? Eu quero que você entenda o seguinte, Oliveira. Cavani, tô falando de centroavante top. Cavani, Ibrahimovic, então você esquece. O Leandro Damião teve uma proposta de empréstimo do Porto, pagando 1 milhão de euros neto, que é livre de imposto. Neto chama-se livre de imposto. Não é que ele é neto disso. E ele não abriu mão, ele falou, não, eu quero ganhar o que eu ganho aqui, ou mais. Então, quer dizer, o problema não é nem a venda. O Santos, de repente, pode acertar a venda dele. O problema é se acertar com o jogador que sentou no contrato. Tem mais essa ainda. Mas durma-se com um barulho desse. Às 21h49, deixa eu falar pra você, sabe o que vai pintar agora? Vai pintar o Serginho, da Cristal Tintas. Está chegando o final do ano, vem aí um ano novo, né?
Hoje me falaram que o dia bom de botar árvore de Natal em casa é dia 4 de novembro. Não sei por quê. Eu sei que o dia que você tem que retirar é 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Agora, o dia de colocar... Eu sei que eu já mandei colocar as árvores no escritório, em casa. Já. Vamos comemorar. O clima é legal. Papai Noel vem aí. Ó, dia 4, então eu vou... Vai colocar a sua? Vou montar a minha. Eu já combinei que tem que colocar e pronto. Vamos lá. Então, eu queria dizer para você que é hora de você pintar, valorizar a sua casa, começar um ano muito bom. E aí o Serginho, da nossa Cristal Tintas, tem uma proposta excelente, dicas excelentes para fazer para você. Olivério, como eu falei pra você, toda semana eu preparo grandes ofertas aqui na Cristal Tintas. E ó, essa semana não é diferente não. Dá uma olhada aqui, ó. Tinta acrílica econômica da Coral, sabe quanto você vai pagar? Só R$ 108,90. E quando eu falo que você precisa conhecer essa loja aqui, é porque nós temos muito produtos em ofertas. Dá uma olhada agora nessa massa corrida da Souvenir aqui, lata de 18 litros, sabe quanto? Só R$ 64,90. Por isso que eu digo, conheça a Cristal Tintas, que você que está precisando pintar sua casa, seu escritório, seu carro, você vai achar aqui bons produtos com preços bons. E você está pensando em fazer uma laca aí na sua janela, na sua porta, você vai achar aqui na Cristal Tintas. Tintas automotivas, aqui na Cristal Tintas. Quer pintar o azulejo do seu banheiro, da sua cozinha? Sabe onde é que você vai achar? Aqui na Cristal Tintas. E às vezes você está precisando pintar a roda do seu carro, pintar alguma coisa? Tem o spray, tem o rolinho, tudo que você precisar em pintura, nós temos aqui na Cristal Tintas. E essa semana, ó, você está vendo aí? Dá para fazer várias cores, vários desenhos no grafiato. Nós estamos vendendo a barrica de 50 quilos na cor branca, sabe quanto? Só R$ 56,90. Quando eu falo para você que tem que conhecer a Cristal Tintas, você precisa vir correndo para cá. Pereira Barreto, 1625, telefone 4426-2900. Essa aqui é a loja. Obrigado, Serginho. Grande abraço para você. Grandes negócios. O Paulino, meu amigo, foi lá, procurou o Serginho e a casa do Paulinho já está ficando nota 10. Fica lá no bairro de... na Moca. Você vê que ele saiu lá da Moca, veio aqui, comprou as tintas com o Serginho, tá feliz da vida. 21h51, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já na sequência para falar, sabe de quem? De Sigo, por onde você for. Agora você vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Sigo. Às 9h57 no relógio da mulher lá em Brasília, deixa eu falar para você sobre a Sigo. Tá aqui. A ideia é o seguinte, a Sigo Rastreadores está ajudando a você e muitas pessoas no ABC a protegerem os seus veículos. Você que com muito esforço adquiriu o seu carro e não conseguiu fazer aquele seguro convencional, tem uma solução. A Sigo. Você vai conseguir uma maneira segura e econômica para proteger e rastrear o seu carro. Acesse agora mesmo www.sigo.com e veja as ofertas que a Sigo tem para você. Olha só, já a partir de R$ 39,00, apenas R$ 39,00 por mês e uma pequena taxa de instalação que você ainda pode parcelar no cartão de crédito, você já pode estar seguro e protegido. O rastreador Sigo vai saber onde está o seu carro 24 horas por dia. Se um sem vergonha, vagabundo, sacripante, eu sempre falo isso do ladrão, roubar o seu carro, você liga para a Sigo e eles localizam o seu veículo, avisam a polícia e seguem juntos para recuperar o seu carro. Se você quiser, a Sigo ainda inclui outros benefícios, como, olha só, guincho, socorro mecânico, troca de pneus, chaveiro e assistência para a sua residência. E o monitoramento web, você conhece? Vou explicar para você. Isso é o que eu quero explicar melhor, que na minha opinião é uma grande sacada da Sigo. Olha só o que acontece. Você deixa o seu veículo e, através do seu computador, do seu tablet ou até mesmo do celular, pode acompanhar onde está o seu veículo naquele momento que você abrir a tela com a sua senha. A Sigo funciona no Brasil inteiro. Acesse agora mesmo www.sigo.com. Compra, eles vão até a sua casa para instalar o rastreador e você já começa a proteger o seu veículo. Sigo por onde você for. Às 23h58h30, deixa eu fazer um pedido aqui para o meu amigo Jorge Nicola. Jorge, e o atual momento político do Palmeiras? Bom, Oliveira, o momento político do Palmeiras também está efervescente. A gente tem eleição agora em novembro
A primeira parte da eleição, que é o chamado filtro, já aconteceu. O que era o filtro? Era o momento em que os conselheiros decidiam quais chapas eles aprovariam. E seria necessário no mínimo 42 votos de conselheiros para você ter sua chapa validada, para você disputar a eleição, o voto do associado. A gente teve o Vladimir Pescarmona com 76 votos e o Paulo Nobre com 126 votos. Então esses são os candidatos que vão concorrer ao voto do sócio, provavelmente no dia 29 de novembro. Já o Luiz Carlos Granieri, que era o outro candidato, teve só 36 votos, por 6 votos não conseguiu passagem para essa fase decisiva da eleição. E algumas coisinhas de bastidor a respeito da eleição. O Paulo Nobre é um cara sumido do mundo dos associados do Palmeiras. Ele se dedica quase que 100% ao futebol, vive lá na academia de futebol. É um torcedor, né? Exatamente. Agora, por conta dessa eleição, ele decidiu que vai começar a fazer um corpo a corpo, vai começar a aparecer no clube, porque os associados reclamam que sentem a falta da presença do presidente. E em época de eleição, você faz qualquer coisa para tentar agradar e atrair um pouquinho de voto. O Palmeiras que tem uma sequência extremamente complicada. Olha, o Palmeiras jogou com o Grêmio, ganhou de virada. Aí pegou o Santos, tomou uma goleada de 3-1. Na minha época, 3-1 era goleada, ou não? Né? 3-0, né? 3-0, 3-0. 3-1 quase goleada, vai. Fora o baile, né? É quase gravidez, quase goleada. Fora o baile, né? Não, mas você sabe que eu acho que o Palmeiras jogou... O Santos fez 2 ataques no primeiro tempo, fez 2 gols. O Palmeiras atacou mais. Só que aí com 3 minutos do segundo tempo o Gabriel fez 3-0 e o Paulo Nobre foi embora do estádio. Se revoltou e foi embora do estádio. Foi até engraçado. Mas o Palmeiras, a leitura também... A minha leitura é essa. Eu estava assistindo o jogo... O primeiro tempo todo era do Palmeiras, o Palmeiras marcando na frente e o Santos... não tem um homem-gol mesmo, né? O Santos em 2 jogadas definiu o placar. E no início do segundo tempo tomou o terceiro, praticamente o jogo ficou definido. Voltando um pouco no Santos, no que você falou, o Santos tem uma vantagem, né? A velocidade do jogo do Santos e a definição dos jogadores são uns capetas, né? Um carro corre por aqui, o outro corre por aqui, você vai nesse, a bola já está com o outro, e o Robinho é muito inteligente. Muito inteligente, né? Viram a entrevista dele hoje, não? Vocês viram a entrevista dele hoje? Ele dizendo o seguinte, que nem ele consegue acompanhar a velocidade dos caras. É molecada. Mas aí tem na minha opinião, o grande reforço do Santos, né, foi a volta do Giovani, né? O Giovani, ele fez um primeiro semestre do Campeonato Paulista muito bom, arrebentando contra o Corinthians, arrebentando contra o... Sabe qual é a grande vantagem do Santos? Definitiva. É que assim, o Ganso era melhor que o Neymar. Todo mundo falava tecnicamente, não sei o quê. O Neymar, aliás, é o começo de vocês, né, Ivan? Exato. Quem garantiu o Neymar no time foram vocês. E o próprio Ganso, né? E o próprio Ganso. Porque antes da nossa chegada... Você e o Dorival. Eles tinham momentos, né? Eles alternavam altos e baixos. E com o Mancini, com o próprio Vanderlei. Eu acredito que quem lançou foi o Vanderlei. Quem lançou foi o Mancini. Mancini primeiro e depois veio o Vanderlei na sequência. Só que o Neymar ainda era o filé de borboleta. Vocês vão lembrar que é como fininho, o Luxemburgo magrinho. se referia ao Neymar colocando um pouco de desconfiança. Não, mas o que eu digo é assim... A partir do Dorival é que, de fato, Ganso e Neymar se tornaram se estabilizaram. Se estabilizaram. Mas o Santos tem uma coisa que... Aí é que eu queria a sua opinião. O Santos, diferente de todos os outros clubes, tem um carinho enorme. Por exemplo, essa paciência não existe no Palmeiras, essa paciência não existe no São Paulo, essa paciência não existe no Corinthians, com os jogadores da base. O Santos não permite que aquele jogador que seja contratado como o Leandro Damião, seja peso de ouro ou não, isso não importa, mas que aquele jogador que venha, né? Por isso que aquele negócio dos meninos da Vila lá de 78, por isso que depois a segunda geração, com o próprio Robinho e o Diego, mas que tinha... Alex, Renato, Elano, uma série de jogadores jovens, Renatinho, esse que ainda está no Santos. Paulo Almeida, né? Paulo Almeida. E agora essa terceira geração que surgiu nas mãos de vocês, num trabalho que veio no lançamento do Mancini, na passagem pelo Vanderlei, mas um amadurecimento e na colocação e na vitória em títulos e tal com vocês, né? No Santos, né? E aí essa torcida dá mais... Ela é mais paciente, é exatamente, isso? Né? É um histórico dentro do clube, né? Dentro da cidade, existe essa paciência e felizmente naquele momento os resultados foram acontecendo, que e foi dando amadurecimento para os garotos. E aí a chegada do Robinho também deu uma sustentação quando o Robinho retornou. Né? E o time deu um encaixe muito bom com o Arouca, com o Wesley. E era um time muito veloz, de uma qualidade técnica fantástica. E os garotos, naquele momento, deram uma sustentação e
E deu no que deu, né? Pô, até vocês conseguiram levar o André pra seleção, né? O André jogou um grande O campeonato. André Aquele fez um momento. grande Só, né? paulista. Faz 4 anos que ele não jogasse joga. lá A história, Oliveira. não, mas peraí, a história do Alberto, por exemplo. Nosso amigo Diogo lá também ia fazer gol pra Isso, caramba. tá vendo? Tem que tomar essa pra aprender. Claro, mas é verdade, Tomar essa mas pra é aprender. verdade. Joga de poste lá, os Mas caras é chutam a bola, verdade, bate pô, você. mas o Zé Não, Love em reserva isso. foi vice-artilheiro. Mas o que eu quero dizer velho. pra você é o seguinte, quando você joga num time que tá bem montado, time que tá estruturado. bem equacionado, que os quadrantes do campo estão bem definidos, quem e o que fazer, Claro, você tem mais chance. claro. Né? Por isso que eu acho que méritos no São Paulo hoje, porque o São Paulo veio de um ano extremamente conturbado, correu o risco de rebaixamento em 2013 no Campeonato Brasileiro e está chegando numa consistência. Se deixarem esses caras se incorporarem, bonitinho, não sei o quê, espera 2015 para você ver. Oliveira, eu acho até legal a presença do Ivan aqui para tentar. Um dos momentos mais importantes do Neymar no Santos, o Ivan e o Dorival que faziam parte, que foi aquele dia que ele discutiu com o Dorival, tinha um pênalti para ser batido e tal. O Dorival mandou que fosse o Marquinhos para bater, Ivan? Quem que era? O Marcel. O Marcel, ele queria que o Marcel batesse e o Neymar gesticulou, xingou e tal. O quanto você acha que aquele dia, aquele episódio ajudou no amadurecimento do Neymar, na formação de um novo atleta, de se adequar à disciplina, às regras? Queria que você lembrasse um pouquinho o episódio e dissesse o quanto aquilo ajudou a amadurecer o Neymar. Porque ele era o dono do time, né? Naquele dia ficou claro que tinha que ter um comando, né? Depois não jogou em Campinas. Aquele contra o momento, Guarani. aquele momento foi até, nos causou surpresa aquela reação do Neymar, porque até então nunca tinha dado margens de um comportamento assim, né? Sem dúvida, Tomou uma dura da dona Nadine, mãe dele, né? ele foi ele mesmo hoje fala desse episódio como que foi um momento decisivo na carreira dele, de amadurecimento, e a gente aprende com erro, né? Isso até hoje. Nós, como seres humanos, a gente está sujeito a erros e a gente tem que aprender com eles. E eu acredito que ele amadureceu muito naquele momento e hoje, se ele se tornou a referência dentro da seleção brasileira como tem sido, eu acredito que passou por aquele momento. Ele foi pro Jornal Nacional, pro Fantástico, para pedir desculpa, para mostrar que não era aquilo. E a dona Nadine, que é a mãe dele, que dizem muito severa, cobrou muito. Quando chegou em casa, ela estava esperando na porta de casa, né? Vocês sabem da história? Sim, sim. Ele tomou uma dura, porque é assim, tem que repreender mesmo. Eu não sei da história. Mas foi o episódio, esse tomou episódio a dura. que meio que derrubou vocês lá do Santos, não foi? Porque a partir do momento seguinte, vocês queriam que a punição ao Neymar fosse mantida, a diretoria recuou, Jogo contra e o por Guarani conta em dessa Campinas. impossibilidade que acabou causando a saída de vocês, não foi? Foi, exatamente. Ou Porque seja, é o seguinte, podia ter houve continuado uma lá, né? intervenção da direção do Santos exigindo que o Neymar jogasse contra o Guarani em Campinas. E o Tinha um Dorival clássico Júnior- depois na Não sequência do era Corinthians, nem né? contra o Guarani, era próximo, não era? era? Contra o Corinthians. O problema se deu no jogo contra o Atlético Goianiense numa quarta noite. Tá. Foi no jogo da... Aí na quinta-feira a diretoria se reuniu com o Dorival, né, com a comissão, dizendo que a posição que o Dorival tomasse, Era definitivo. a diretoria naquele assinar momento embaixo. foi representado pelo Pedro, Tá. que a posição que o Dorival e a comissão tomasse, o Santos Ia valer. bancava. Tá. Na sexta-feira já não era mais aquilo. O Santos entendia que a multa de 30%, eu não lembro agora exatamente os Era valores, suficiente. era suficiente. E o Dorival, a comissão, acreditava que deveria existir uma punição técnica, porque um pouco tempo antes existiam outros jogadores que foram punidos tecnicamente. Então, se vale para A, vale para B. Você lida com um grupo de jogadores que você não pode ter diferença de tratamento. E o Santos, naquele momento, entendeu que o Neymar não podia ser punido tecnicamente, e nem o Santos prejudicado tecnicamente com a ausência do Neymar. E aí aconteceram muitas coisas internamente que quem estava envolvido naquele momento sabe, né? Não só diretoria, jogadores, comissão técnica. E reputo o Edu Dracena, que foi um Exemplar. profissional exemplar, Roberto Brum, Marcel, Marquinhos, que está no Santos, no Avaí, Arouca, que permanece no Santos até hoje. Todo mundo sabe que foi envolvido e se decidiu
não levar o Neymar para o jogo Em Campinas. em Campinas. E posterior a isso, ao jogo do Guarani, existiu o jogo do Corinthians, que era na quarta, na próxima rodada. É isso. E todo mundo esperava que o Neymar fosse voltar por ser o jogo contra o Corinthians, né? E Contra o existiu Guarani, ele não jogou de fato. Não jogou. Ele esteve no estádio, esteve em Campinas, mas não jogou. Existiu uma reunião que eu não participei na segunda-feira, entre a presidência e o Dorival. E na terça-feira, que foi pós o último treino, o Dorival acabou não fazendo a convocação, não relacionou convocou. o Neymar. E aí a diretoria já foi para o CT e aquilo culminou com a nossa saída. A realidade muito se falou, eu vi muita coisa já, mas quem estava envolvido no jogo, dentro de campo e no vestiário, né, e principalmente jogadores que eu citei, sabe que realmente aconteceu, né? Então essa é a realidade. Pergunta, esses caras todos que dirigem o Santos são ligados a banco, a grandes instituições. Pergunta para eles se quando um devedor do banco deve, se eles deixam passar batido. Não importa se é o Neymar ou não, você tem que agir por aquilo que é correto em relação ao grupo. E aí, o próprio grupo tomou a decisão do Neymar não jogar para colocá-lo, para enquadrá-lo. Esse é o termo correto. Agora, pergunta para o cara que é presidente do banco, se quando o cara deve, esse é meu amigo, deixa para lá. O Bacen não deixa. O Bacen, que é o que regula os bancos, para ele não importa se o devedor é X, Y, Z, tem que ser dada a mesma medida, senão o banco toma um ferro do Bacen. É assim que funciona. Tem uma pergunta aqui sobre o Valdívia. O Edson Roberto de Souza. Boa noite, rapaziada. Vocês acham que o Valdívia merece ser suspenso no julgamento de quarta-feira? E se for punido, não jogará contra o Corinthians? Será que o Palmeiras tem condições de ganhar? Sem ele, o Palmeiras faz 2 sequências muito pesadas. Contra o Cruzeiro, líder do campeonato, jogo que acontece em BH, e depois joga contra o Corinthians no Pacaembu, certo? E Sabe, aí, Jorge? O que mais me incomoda, né, nesse julgamento do Valdívia é a data. Por uma expulsão bem antiga. Ele já tinha que ter sido julgado. Se deixar para julgar, isso até causou muita estranheza no Os 4 pontos, no vamos lá, Palmeiras. os 4 pontos do Corinthians, os 6 pontos, uma série de coisas que estão... o campeonato pode ter muitas mudanças ainda, hein? Porque existe uma série de discussões. O Corinthians quer perder 20 e tantos pontos, agora pode perder 4, mas pode perder 4. Pelo uso do Petros. Sabe quando é o julgamento? Não. No final de novembro, na hora que o campeonato estiver no é- funil. Aí depois você vai reclamar tudo- que filho de pobre não tem sorte. Aí o tudo tribunal muito da compli- margem, né? É tudo muito complicado. E de fato o Valdívia faz toda a diferença no Palmeiras. O Valdívia, ontem o Palmeiras, que até foi regular, jogo, não era jogo para 3-1, mas o Valdívia foi o grande jogador do Palmeiras e tem sido assim desde que ele voltou. Acho que assim, o Valdívia comprometido é disparado o melhor jogador do Palmeiras. Então é óbvio que o Valdívia faria muita falta, só não gostei do timing, de marcar um julgamento de uma expulsão bem antiga para uma véspera de um jogo contra o Corinthians. Desculpa, mas o Palmeiras não tinha entrado com efeito suspensivo Entrou, e por aí isso, agora tem o julgamento. aí foi adiado justamente pelo Não, pedido não. do Palmeiras. Ele foi apenado no primeiro julgamento. Aí esse efeito suspensivo traz um novo julgamento, porque você consegue o efeito suspensivo da suspensão para conseguir, Mas será que, através desse que ele efeito consegue um suspensivo, outro? Não, novo agora vai julgamento. ser julgado Não, definitivo. agora é definitivo. Se tomar um jogo é um jogo, tomar 10 jogos é 10 jogos. Daí o fato de todo mundo estar trabalhando com a hipótese de, no mínimo, ele não jogar contra o Corinthians no final de semana. Que é um grande prejuízo. Que é um prejuízo porque é o seguinte, o Palmeiras veio numa fase então, entraram Fernando Praz e Valdívia no time, e o time se sentiu mais Incorporou. fortalecido. É outro Incorporou. time. Né? Mas a sequência é a pior sequência que o Palmeiras tem no campeonato. Vai enfrentar o Cruzeiro, depois pega o Corinthians, tem também o Bahia na Bahia, tem o São Tem um Paulo, adversário direto. tem o Atlético Mineiro. Nossa, o Então, Palmeiras- assim, o Palmeiras caiu, né? Chora, neném. É o essa- tal do essa chora, sequência- neném. Porque se der errado, chora, neném, né? Eu acredito que o Palmeiras incorporou. Você acha? Esse jogo em Belo Horizonte é um jogo extremamente difícil, sem dúvida. E clássico, independente do momento, Zera tudo, não é verdade. existe
é favorito. Quantas vezes você já foi um clássico pendurado, aí ganhava o jogo, O Corinthians lá em cima. Em geral, e quem nós vai ganhávamos pendurado o é que sai com os 3 pontos. Então, o clássico eu acho que não existe favorito, independente do Ivan, momento tem de um um ou de negócio no outro. vestiário que é o seguinte, né? Mesmo que você esteja num momento absolutamente consolidado, uma Arábia ponta do campeonato, não sei o quê. Aí que é o Aconteceu problema. recentemente isso com o Cruzeiro, perdeu pro Atlético. Sabe 2 a por quê? 1. Você entra no vestiário, Exato. sai, se a gente perder pra eles, essa torcida tem 40 mil negros lá fora, eles vão me xingar. Pronto, você já saiu do teu normal do jogo. É Essa- um jogo totalmente diferente, né? E um Palmeiras e Corinthians é um jogo que mexe com o atleta, com o torcedor, com o diretor, enfim, com toda a coletividade Você lembra do de clube. algum que você falou assim, Eu dançamos... hein? lembro até foi um jogo, foi véspera do nascimento da minha filha. A minha filha nasceu no dia 3 de setembro de 91 e nós jogamos no dia 2, ou dia 1º, não lembro agora exato, e nós ganhamos de 1-0 um jogo no Morumbi e o Corinthians estava num momento melhor, muito melhor. Então, esse jogo não existe. E o Palmeiras não existe naquela época na favorito. fila dos 17 anos. É aquela um coisa momento toda. extremamente difícil. Oliveira, a gente tá falando de Palmeiras, falamos de Santos. Eu fiz um levantamento que eu acho bacana, até publiquei na coluna de hoje, sobre TV, né? O Palmeiras e o Santos só tiveram 2 dos 29 jogos que eles fizeram no Das campeonato. 29 rodadas. Das 29, mas eles disputaram 29 partidas, né? Isso. Não, mas das 29 rodadas. Cada um Cada só rodada teve tem uma 2 de transmissão. seus jogos transmitidos. Ou 2. seja, 4 jogos entre esses duas 4. equipes, 4 jogos. O resto De, foi de entre 29, Corinthians e de São 25 rodadas para Corinthians e São Paulo, no caso, 15 jogos o Corinthians, 13 o São Paulo, 2 o Santos e 2 o Palmeiras. Que eu discordo, não acho motivo para ter tanta discrepância. Tudo bem que o Corinthians deve dar muito mais audiência que o São Paulo, mas você transmitir só 2 jogos do Palmeiras com 16 milhões de torcedores. Depois dessa informação, eu queria até fazer uma pergunta para o Ivan, aproveitar o fato dele ter sido revelado pelo Palmeiras e tal. Até quando surgiu, te comparavam com o Leão, viu alguma semelhança com o Leão. Né? Queria ver como é que você está vendo essa fase dos goleiros do Palmeiras, que o Palmeiras sempre teve academia de goleiros, formar goleiros, e a gente vê uma dificuldade muito grande que o Palmeiras viveu também por conta de não ter confiança para os goleiros da base não terem ido bem. Só para lembrar, Deola, o último goleiro que Bruno. o Palmeiras contratou foi em 1992, que foi o Gato Fernandes. Exato. De lá E o até a chegada Carlos, do Praz... O Carlos também. Ah, é o verdade, Carlos. é verdade. Na formação do início da Parmalat, Exato, certo? exato. Então vamos lá, Gato Fernandes e Carlos. Exato. E Carlos que foi goleiro da Ponte Preta, do E o Jailton Corinthians, da agora, Seleção né, Brasileira. Não, mas espera aí. Aí de lá até aqui, ou seja, estamos falando de 92, final de 92, início de 93, que é a chegada da Parmalat, 92, né? O Gato Fernandes, acho que 92. 92. Então você está falando de 92 até 2012, 10, 20 anos, o Palmeiras não contratou goleiro nenhum. Nenhum. O Fernando Praz agora. Né? Veio Isso, foi em não, 2012. então, aí isso. vieram Fernando Praz em 2012, não foi isso? No final Foi, de 2012. foi. E agora veio o Jailton, que era reserva do time do Ceará. Então, quer dizer, era uma escola de goleiros. Assim, o que eu entendo, o que era uma situação muito positiva dentro do clube, e foi na minha época, com 18 anos, eu treinava junto com o Leão. Né? E naquele período não existia treinador de goleiro. Então, o que eu aprendi como atleta, profissional, como homem, eu tinha a referência do Leão nos treinamentos diários, né? Extremamente profissional. Extremamente Primeiro profissional. a subir para o campo, último a sair. Então, e veio essa sequência pós-Leão, né? Foi João Marcos, Martorelli, Zete, eu, Sérgio, Veloso. E se quebrou essa sequência com a venda do Cavalieri. Hoje, na minha opinião, o Cavalieri era para estar jogando no Palmeiras. E esses outros goleiros, o Fábio, o Deola, o Bruno, eles teriam um amadurecimento natural dentro do clube no dia a dia. Para que jogasse o E Cavalieri. eles acabaram entrando num momento conturbado, que não é fácil jogar no Palmeiras, né? Essa pressão toda, existe um problema político grande dentro do clube e isso afeta o futebol. E essa sequência foi quebrada com a venda do Cavalieri. Bem Eu lembrado. acredito que hoje o Cavalieri seria o titular do Palmeiras se não tivesse sido vendido. Bem lembrado, bem lembrado. É isso. Bom, tem uma pergunta aqui, que agora nós vamos falar do glorioso Timão, mas antes deixa eu lembrar para você, casa nova, ou quer uma casa nova, tem que pintar. E para pintar, você tem que receber as recomendações do nosso Serginho, que é especialista. Está há 30 anos no mesmo endereço e mostrando para você que a sua casa fica nova, fica beleza, para abraçar um ano novo de muitas expectativas. Veja a mensagem do nosso querido Serginho da Cristal Tintas.
Olivério, como eu falei pra você, toda semana eu preparo grandes ofertas aqui na Cristal Tintas. E ó, essa semana não é diferente não. Dá uma olhada aqui, ó. Tinta acrílica econômica da Coral, sabe quanto você vai pagar? Só R$ 108,90. E quando eu falo que você precisa conhecer essa loja aqui, é porque nós temos muito produtos em ofertas. Dá uma olhada agora nessa massa corrida da Souvenir aqui, lata de 18 litros, sabe quanto? Só R$ 64,90. Por isso que eu digo, conheça a Cristal Tintas, que você que está precisando pintar sua casa, seu escritório, seu carro, você vai achar aqui bons produtos com preços bons. E você está pensando em fazer uma laca aí na sua janela, na sua porta, você vai achar aqui na Cristal Tintas. Tintas automotivas, aqui na Cristal Tintas. Quer pintar o azulejo do seu banheiro, da sua cozinha? Sabe onde é que você vai achar? Aqui na Cristal Tintas. E às vezes você está precisando pintar a roda do seu carro, pintar alguma coisa? Tem o spray, tem o rolito, tudo que você precisar em pintura, nós temos aqui na Cristal Tintas. E essa semana, ó, está vendo aí? Dá para fazer várias cores, vários desenhos no grafiato. Nós estamos vendendo a barrica de 50 quilos na cor branca, sabe quanto? Só R$ 56,90. Quando eu falo para você que tem que conhecer a Cristal Tintas, você precisa vir correndo para cá. Pereira Barreto, 1625, telefone 4426-2900. Essa aqui é a loja. Estava falando com o Serginho na quarta-feira depois do jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. A gente vai para o próximo bloco. E lá no próximo bloco, vamos separar 3 perguntas para o nosso bastante, querido Ivan. tem muita coisa. Tem muita coisa. Graças a Deus também, né? Aí, eu estava falando com ele, nossa, ele estava indignado. Eu falei, ó, nem com toda a tinta do mundo você consegue apagar essa situação do Corinthians. Não é possível. O cara pega um jatinho, o Corinthians, põe 2 jogadores da seleção brasileira. Do outro lado tem o Diego Tardelli. Ele chega, pede para o treinador e diz para o Levi Coupe, quero jogar. E os 2 do Corinthians, o treinador resolve tirar o coelho da cartola. Não vamos colocar. E não colocou. E Mas, Oliveira, me corrige, não teve nenhum exame do CK, não? O que você quer? Ivan, pode falar pra gente, Ivan. O CK, normalmente depois de jogos, é um instrumento para medir o nível de cansaço muscular. Mas falando em... Eu quis tirar o coelho. Eu vou falar uma coisa para você, Ivan. É que eu conversei com os caras nos bastidores. Não teve, não, porque a informação que eu tenho é que o não Elias teve nem e o Gil, secar, nem Elias molhado. tem risco de lesão. Por isso que jogaram, o Elias jogou Sabe meio que é tempo. isso? É para enganar a trouxa. Mas Pode ser, mas assim... É para enganar a trouxa. Não, isso existe, né? Não, existe. Esses clubes de ponta mas existe... nesse caso, eu vou falar para você, porque assim, eu tenho informação. Porque assim, os caras pegaram um jatinho, chegaram lá para jogar. Sim. Aí já teve uma outra versão que o Elias não dormiu bem. Mas aí dormiu. E que o Gil é um jogador pesado. Quer dizer, que de quarta-feira para domingo ele entrou no spa e perdeu um monte de quilos e jogou no final de semana em Porto Alegre contra o Internacional. Pô, peraí, sabe o que é? Ó, eu sou contra qualquer cara que acha que é mágico, David Copperfield, o Mr. M, que quer tirar o coelho da cartola. O Mr. M ia bem aqui no programa, ia achar legal. Ia ser legal. Lá no Corinthians, então, eles iam botar a fila. O Português não trouxe hipnólogo, pô. Só perdeu depois, mas não tá lá. Vamos fazer o seguinte, sabe o que acontece? É assim, é pra pegar até o Benazzi, né? O Mano botou o cargo à disposição e eu queria saber qual foi o imbecil que não aceitou. Mário Gobi. Então, desculpa, Mário Gobi. Vai ter que levar essa pra mim na expectativa de todo. Porque é assim, se o cara pede pra sair, por favor, a porta é aquela. Oliveira, mas eu falei pra vocês aqui no programa que, independente de desclassificação, o Mano continuaria. E vai continuar. Porque também... Não, mas não é se por você isso. tá no lugar do presidente, mas não é por isso. Você mandaria o Mano embora. Mas se o cara te entrega o cargo... Não, peraí. Se o cara te entrega o cargo... Se o cara te entrega o cargo, eu acho que... Não foi bem entregar o cargo. Mas não foi bem assim. Não. Presidente, é que eles são bem amigos. Aí o papo foi assim, presidente, em nome da nossa amizade, só queria deixar bem claro que deixa o senhor à vontade para caso o senhor queira. Então tchau. Sabe por quê? Se você falar que você me deixa muito à vontade, eu vou ficar pelado. Você tá fora, velho. Porque eu não quero ficar à vontade com essa situação. Também é assim, eu quero saber se você vai comprar o meu barulho. Você vai comprar o meu barulho? Você vai trabalhar? Porque é assim, quando isso vaza dentro do vestiário, como é que acontece? Ivan e Diogo. Olha, o treinador colocou o cargo à disposição. Já sabe, né, Oliveira? Na verdade, a gente já sabe, né? Quando o Corinthians é um barco sem rumo, velho. A verdade é, o Mano, o discurso tinha que ser diferente. Ô, presidente, vamos lá, perdemos, enfim, vamos conquistar a vaga, eu garanto. Agora, ele falar, presidente, em nome da nossa amizade, já recuando, é que o Oliveira falou, muito obrigado. Mas deu certo, pô, o primeiro jogo. Porta de sair daquela ali. Por favor, saia pelos fundos, que a torcida tá lá na frente, louca pra pegar alguém. Ganhou fora de casa? Ganhou. Amigo, é assim, ó. Você é comigo, por favor, saia por aquela porta que é a dos fundos, que lá na frente tem um bando de malucos querendo pegar vocês de porrada. Então, eu ainda vou quebrar o galho e vocês saem pela porta. O problema do Corinthians é que tem um monte de time pequeno, que se então, só tivesse time grande... Vamos, Oliveira, rapidinho. O Corinthians, sabe qual é? O problema do Corinthians é isso aqui, ó. É querer tirar
a carta do baralho da manga, é querer tirar o coelho da cartola. É assim, você tem, vamos ser claros, você tem 2 jogadores da seleção brasileira. Claro, faz diferença, né? Eu vou contar uma outra coisa pra vocês, é o seguinte. Os 2 jogadores aqueceram o tempo inteiro. Então não dá. Ou vai pro campo e joga, porque eu tô falando pra vocês porque eu assisti o jogo atrás do banco do Corinthians. Tava atrás. lá, Atrás, tava lá. Atrás. Eu falei pros caras que estavam comigo, eram 8 corintianos. Eu falei assim, não é possível, os caras estão aquecendo desde o começo do jogo. E aí você não põe os caras? Se não dá pra jogar, não precisa aquecer. É Se pra eles não não dá pra- dormirem, Oliveira, porque Ah. eles estavam com o fuso horário da China, lá de Singapura. E o Tardelli não. senão eles iam dormir. Não, e Oliveira. o Tardelli não. O Tardelli jogou 75 minutos. Para com isso. Sabe o que eu acho? É o seguinte, ó. Jogador gosta de treinar? Tardelli, Vocês você dois sabe, jogadores. O você jogador não gosta de treina, treinar? não treina Não. semanal, Mas né? de jogar, vocês choram. Então, quer dizer, No final do ano, o cara sai de férias. É mentira ou é verdade? Vocês dois jogadores. O cara sai de férias e faz 12 jogos, aí vem o bom senso, cara. Não pode. Você já tem quantas peladas marcadas pro final do ano, Ivan? Eu não Nenhuma. gosto. Não, o Ivan Eu não joga. gosto, eu Nunca. não gosto. não- O Eu Ivan, tô, o Ivan eu tô era- esperando definir horário para viajar. Mas na pelada você jogava no gol ou na linha? Eu- Na pelada de fim de ano. quando você- atacante. Atacante? Atacante. Fazia os golzinhos, Ivan? Não, mas eu pergunto pra você o seguinte, na época que você era jogador, é verdade ou é mentira? Vamos falar assim, de Não, eu 90%. tinha. Não, na época que eu joguei, eu fazia um jogo de final de ano, que era o jogo do Eduardo, o zagueiro. Você treinou com o Leão. Eu fazia um que era um jogo beneficente em Botucatu. Era o único jogo que eu Que fazia. você treinou com o Leão, porque o Leão, ele fala assim, quando para de jogar, tem que tirar... o Eu Leão tirava não joga férias nenhum e não jogo, fazia você sabia nada. disso? Então eu dominou? participava desse jogo Ele foi no jogo do beneficente estádio? em Botucatu. Vocês viram, o Leão jogou na inauguração do estádio, aquele jogo Corinthians Verdade, contra é, Corinthians. do- Na A linha. primeira Na arena. não, jogou no Na gol. arena, A né? primeira bola que veio pra ele, porque ele pediu, ele combinou isso com os caras. Vocês joguem a bola pra mim. Ele pegou a bola, botou no chão e deu um pau na arquibancada, a bola foi pra arquibancada e ele foi substituição. Ele não botou nem a mão na bola. Fato. Por quê? Porque o Leão é extremamente profissional. Por isso que eu admiro no Leão. Por isso que o Leão teve longevidade, ganhou títulos. ele é um cara Vamos lá. profissional, né? No Palmeiras. Extremamente profissional. Ele é um cara Não, ganhou extremamente títulos profissional. no Palmeiras. Ele ganhou em Ele- tudo, ele- né? Ele ganhou ganhou- títulos no ganhou Corinthians, título em todo lugar. no No Vasco, Grêmio, no Grêmio, no Vasco. seleção. Ele quase foi campeão no São José como treinador. Só na luz aqui ele não foi deu campeão no jeito. esporte como jogador e treinador. Ah, o Leão é multicampeão, né? Então, sabe assim, é assim que você analisa uma carreira do Sim, cara. claro. Repito, jogador de futebol não gosta de treinar, mas de jogar eles amam. Eles jogam até de graça. Claro. Ou não, no final do ano. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro treinador Ivan. Se eu chego numa viagem de seleção e falo, ó, professor, você conta comigo? Fala, conto. Professor, pô, sabe o que é? Então, fala, não vai que eu vou no outro. Porque quando o cara começa, Oliveira, agora eu não quero defender o mano, não tenho Diogo. procuração. Tem que saber o Diogo. que os jogadores passou pro Mas você treinador. fez a Diogo. pergunta ou não? Diogo, Fiz a pergunta. Mas Pô, os jogadores falaram que queriam jogar. bom, Só pra vocês saberem. agora Dito por nós- gente nós- de dentro. Eu não estava no Dentro, Mineirão, claro. né? Isso aí. Não, eu tô te dizendo o seguinte. É muito Ivan. difícil dar uma opinião em cima Gente do que da aconteceu. comissão técnica. Eu vou dizer o que aconteceu agora, dentro do Santo André, com o Rodriguinho. O Rodriguinho ficou praticamente 30 dias parado. Que é um jogador extremamente importante. Parado, ele teve uma lesão Uhum. na coxa, no posterior, Muscular. e só tratando e fazendo a recuperação fisioterapia. Véspera do jogo, na antevéspera, a gente jogou na quarta passada à noite em Americana. Na segunda-feira ele me chamou e falou assim, Ivan, eu me ponho à disposição. Eu me ponho à disposição de jogar. Eu falei, então você vai pro jogo. É isso. Futebol é E confiança. ele sem treinar, Claro, ele foi pro jogo. confiança. E, só para terminar, Oliveira, desculpa, Não, que isso. jogamos, vencemos o jogo em Americana com um gol dele. Quinta-feira, conversei com ele, ele falou, Ivan, ó, tô cansado, tá me doendo tudo. Falei, fica à vontade. Ele falou, domingo eu tô no jogo. Ele não fez nada quinta, não fez nada sexta, não fez nada sábado e ontem fez o gol da vitória. Então, eu repito pra Isso você. é muito simples. do atleta. E isso, para terminar, Olivério, você tem que sentir, você como treinador, a segurança tem que ter o feeling, do né? atleta. Ele vai te passar isso. Né? Então, é muito difícil a gente de fora dar uma opinião do que aconteceu dentro do vestiário do Corinthians. Então eu vou te falar, um cara da comissão técnica em quem eu tenho 100% de confiança, que nunca me faltou com a verdade, chegou pra mim e falou assim,
fulano, o homem, vou colocar a frase toda, e tenho 5, 6 testemunhas. O homem é louco. Ele simplesmente tirou os 2 jogadores. Eu falei, não é possível. Porque todo mundo esperava que tal. Porque assim, na hora que falou o nome do Diego Tardelli no campo, o Mineirão quase. E o Mineirão nem estava lotado, hein? Nem estava lotado. Aliás, parecia que estava, né? A torcida do Corinthians fez uma bagunça lá de gritar, como sempre faz em todos os lugares. De repente, quando falaram que a locutora oficial do estádio, Diego Tardelli, não foi uma voz feminina, né? Não, Diego Tardelli, nossa, o estádio quase veio embaixo. Aí o Mário ficou louco. Aí eu olhei pro outro, eu peguei a escalação, o cara me deu a escalação, porque essa pessoa me deu a escalação, eu falei, cadê o Elias? Cadê o Gil? No banco. Aí repito para você, eles aqueceram o tempo inteiro, Ivan. Então, não tem o problema da fadiga muscular, que eu respeitaria. Agora, os dois, sabe, é assim, futebol, ele tem muito do querer vencer, do mostrar, repito, com a entrada do Praz e do Valdívia, o Palmeiras é outro. Por quê? Porque você dopa, o jogador de futebol é muito dopado mentalmente. Olha, vamos, daí um Palmeiras numa fase ruim, ganhar do Corinthians numa fase melhor, ou ao contrário. Então, nesse momento, eu acho que faltou, como falta sempre, ousadia para o treinador do Corinthians. Né? Aí, vai ganhar do Internacional de 1-0, vai ganhar e fica tomando sufoco. Vai ganhar do Cruzeiro de 1-0, vai ganhar e fica tomando sufoco. Por quê? Porque o Corinthians, a verdade é essa, se apequenou, joga contra os grandes, assim, esperando uma bola para decidir o jogo. E quando os pequenos, quando tem que sair para porrada, que tem que sair para matar o adversário, aí é aquele jogo inverso. Aí ele passa a ser aquele time que tenta dar o sufoco, não consegue e leva. Então, tirando aquela coisa do Corinthians de massa, de força, que é aquilo que a gente está falando aqui num determinado momento. Palmeiras e Corinthians era um choque importante, porque é o seguinte, não tem quem está melhor, quem está pior. Tem quem vai para o jogo disposto a ir para um prato de comida. E isso a gente não está vendo mais, né? Vou jogar com o Botafogo, aí o Botafogo... Repito, falei isso aqui na semana passada. O Corinthians entre Botafogo nos 2 jogos e Figueirense nos 2 jogos, poderia estar 1 ponto à frente. Porque o Corinthians teria... se minha avó não tivesse morrido, estava viva até hoje. E se tivesse nascido de bigode, não era minha avó, era meu avô. Mas olha só, o Corinthians perdeu os 2 jogos para o Figueirense, empatou um com o Botafogo e perdeu o outro. Só aí tem 12 pontos, ganhou 1. Se tivesse os outros... Empatou com o Bahia também, né? Não, mas vou colocar desses 2 adversários, sim, que o Corinthians tinha que atropelar. Claro. Até pelo momento dele, Corinthians, estreia de estádio, não sei o quê. Se o Corinthians tivesse ganho desses, e eu repito, se não existe, mas... O Corinthians teria 11 pontos a mais, estaria 1 à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro deu mole. É que os outros times deram mais mole ainda. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o fechamento do programa, porque eu ainda quero discutir aquela situação do Cássio. Tem sorteio, né? Juro pra você, tem muito sorteio. E nós vamos ter que correr com o sorteio aqui. Até já. Às 10h33 no Relógio da Mulher lá em Brasília, eu vou continuar com Sigo para dar uma grande ideia para você. A Sigo Rastreadores está ajudando muitas pessoas aqui no ABC a protegerem os seus veículos. Você que com muito esforço comprou o seu carro e não consegue fazer o seguro convencional, tem uma grande opção e uma sugestão. A Sigo é a solução. É a forma segura e econômica para você proteger e rastrear o seu veículo. Acesse agora mesmo www.sigo.com e veja as ofertas que a Sigo tem especialmente para você. A partir de R$ 39,00 apenas por mês e uma pequena parcela de instalação que você poderá parcelar no cartão de crédito, você já poderá ter a Sigo na sua vida. O rastreador Sigo vai saber onde está o seu carro 24 horas por dia, o tempo inteiro, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro. Se um sem vergonha vagabundo, um ladrão, roubar o seu carro, você liga para a Sigo e eles localizam o seu veículo, avisam a polícia e seguem juntos para recuperar o seu carro. Como você sabe, a Sigo tem mais algumas e outros benefícios para você. Guincho, socorro mecânico, troca de pneus, chaveiro e assistência para a sua residência. E o monitoramento web, você conhece? Vai conhecer agora. Isso é o que eu quero explicar melhor. Você, pelo computador ou pelo celular, você pode saber onde está o seu veículo o tempo inteiro. A Sigo funciona no Brasil inteiro. Acesse agora mesmo www.sigo.com, compra e eles vão até a sua casa para instalar o rastreador. E você já começa a proteger o seu carro. Sigo por onde você for. E
às 10 da noite e 35 minutos, vamos para o Serginho mais uma mensagem. Casa nova em 2015 começa com tinta, hein? Olivério, como eu falei pra você, toda semana eu preparo grandes ofertas aqui na Cristal Tintas. E ó, essa semana não é diferente não. Dá uma olhada aqui, ó. Tinta acrílica econômica da Coral, sabe quanto você vai pagar? Só R$ 108,90. E quando eu falo que você precisa conhecer essa loja aqui, é porque nós temos muito produtos em ofertas. Dá uma olhada agora nessa massa corrida da Souvenir aqui, lata de 18 litros, sabe quanto? Só R$ 64,90. Por isso que eu digo, conheça a Cristal Tintas, que você que está precisando pintar sua casa, seu escritório, seu carro, você vai achar aqui bons produtos com preços bons. E você está pensando em fazer uma laca aí na sua janela, na sua porta, você vai achar aqui na Cristal Tintas. Tintas automotivas, aqui na Cristal Tintas. Quer pintar o azulejo do seu banheiro, da sua cozinha? Sabe onde é que você vai achar? Aqui na Cristal Tintas. E às vezes você está precisando pintar a roda do seu carro, pintar alguma coisa? Tem o spray, tem o rolinho, tudo que você precisar em pintura, nós temos aqui na Cristal Tintas. E essa semana, ó, você está vendo aí? Dá para fazer várias cores, vários desenhos no grafiato. Nós estamos vendendo a barrica de 50 quilos na cor branca, sabe quanto? Só R$ 56,90. Quando eu falo para você que tem que conhecer a Cristal Tintas, você precisa vir correndo para cá. Pereira Barreto, 1625, telefone 4426-2900. Essa aqui é a loja. Ah, então tá bom. Ó. Então, só falando aqui para você, vai na Cristal Tintas que você encontra tudo em tintas. E eu queria saber o seguinte, quem está pagando cachê para o telespectador aqui? Porque tem alguém pagando. Olha o Carlos Boni aqui. Parabéns ao programa e a toda a sua equipe pelo conteúdo. Queria deixar um parabéns ao ex-atleta Diogo. Jogava fácil e fazia gols. Obrigado. Se achar um gol dele no YouTube... Traz pra gente. Põe aí, Traz aí, colocar. traz aí, Oliveira, traz também gostaria aí. de saber quem está pagando. Ó. Parabéns ao programa. Muito oportuna a presença do Jorge Nicola e a explicação sobre o processo do Paulo André. Continue sempre assim. Só puxar Marcelo, saco, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, Cuidando aqui dos puxa-saco, não temos cada vez telespectador, aumenta aqui mais. nós temos caras que recebem cachê para participar do 3 programa. perguntinhas pro Ivan. A primeira é do Marcelo Messias de Camargo. Queria saber se o Tardelli poderia substituir o Kaká, já que o Kaká vai embora no final do ano e de fato já o próprio Kaká avisou a diretoria que não tem chance dele ficar pro ano que vem. Então você acha que o Tardelli cabia no lugar do Kaká, Ivan? Sem dúvida nenhuma. O Tardelli ele faz praticamente as 4 funções ofensivas, né, que hoje se joga muito com extremas abertos, né, meio atacantes ou por dentro. O Tardelli é um jogador extremamente inteligente, amadureceu muito, né? Hoje você vê um jogador bem consciente da sua capacidade, uma referência para o Atlético Mineiro. Eu acho que seria, se tivesse a condição, né? Eu não acredito que o Atlético Mineiro liberaria, mas seria um jogador extremamente importante em qualquer clube do Brasil. Contrato até 2017, multa altíssima, chance nenhuma, mas pelo menos respondeu ao telespectador. O Alexandro está perguntando, Ivan, por que o Corinthians sofre tanto nos jogos? Sofre... Em termos de pressão, de adversário, de estar sempre sendo exposto, estar sempre no sufoco. Olha, o campeonato, o que eu tenho visto, não é só com o Corinthians, né? Eu acho que todos os clubes vêm tendo problemas. Você vê o Cruzeiro teve 2 derrotas seguidas dentro do Brasileiro e uma derrota pro ABC em Natal pela Copa do Brasil. E sofreu para ganhar ontem, né? Do Vitória. Do Vitória, ganhou de 1-0 em Salvador. Então é um campeonato muito nivelado, muito equilibrado. Os jogos são muito parelhos e em detalhes os jogos são definidos. Então eu acredito que o Corinthians tem uma boa equipe e dentro de um campeonato tão longo é normal ter esses momentos aí de inconstância dentro da competição. Para fechar a trinca, o Edson Barbosa está falando que o salário dos jogadores é uma vergonha, é ridículo saber que eles ganham tanto. Você concorda? Você acha que de fato o salário dos jogadores hoje em dia é muito alto, Ivan? Bom, eu não posso ser hipócrita e sem dúvida os valores hoje do futebol são valores muito altos, né? Mas o jogador não tem culpa disso, né? Eu acho lei de mercado. O jogador não pôs o revólver na cabeça de ninguém e obrigou ninguém. Água morra abaixo, fogo morra acima, e mercado não há como contestar, né? É necessário se rever as leis, né, as pessoas que por direito aí dirigem o futebol brasileiro, porque eu não me recordo, eu tenho 49 anos de idade, comecei a jogar com 12 anos, clubes grandes do futebol brasileiro estarem passando por problemas financeiros, né? Isso
em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu acredito que deva ser revisto as leis que regem o futebol brasileiro para que a gente não passe novamente por isso que está acontecendo nos dias de hoje. É um fato. Precisa ser observado desde a liberação do passe, que a gente não tem mais no mundo inteiro, mas precisa encontrar algum paliativo. Ah, né? já encontrou, viu, Oliveira? O Vai quê? ficar muito complicado aqui pra frente manter os salários, até pela Não FIFA. dá, Não simplesmente dá. não dá. E aí a FIFA meio que Quando você tirou os ganha, quando você investidores, gasta né? mais do que você ganha, você quebra. Claro. É simples. Não, né? e agora com os investidores não pode ser a terceira parte no passe do jogador, tem que tomar conta da base. Mas só uma coisinha em cima disso, 2 times que são de empresários que podem até servir para camuflar essa regra da FIFA a respeito da participação do investidor, acabaram garantindo vaga para a Série C, o Tombense, que é do Eduardo Duran, Londrina. e o Londrina, que é do Malucelli, da Sérgio família Malucelli. Malucelli. Então são 2 grandes investidores do mundo do futebol que se associaram a clubes para manter seus jogadores. Então deve ser um caminho Mas a gente eles ter pagam clubes... a conta. Né? O problema é assim, mas lá eles não pagam salário aviltante. Você tem que pagar aquilo. Isso é igual a economia popular, igual a economia da casa, que é a dona de casa, que nós, como chefes de família, fazemos. Você só pode gastar aquilo que você ganha, né? Senão, nós quebra, como diria o mineiro. Vamos pro sorteio? Vamos. Então vamos. Peraí que aqui também tem a participação aqui com essas mensagens aqui, por gentileza, coloque no bolo. Vamos aos sorteios. Só uma coisa que eu queria falar do goleiro do Corinthians. É inadmissível o que o goleiro do Corinthians fez contra o Atlético Mineiro. Eu ouvi uma frase, de quem era essa frase, Ivan? Você vai me ajudar. É do seu Enio Andrade, zagueiro tem que zagueirar? Eu não sei se era do seu Enio. Mas a gente já ouviu essa Eu me lembro que eu já ouvi isso, né? né? Zagueiro, Zagueiro, né? Isso. Então o goleiro tem que defender. Primeiro, depois pode tentar ser o Rogério Ceni, mas a princípio tem que tentar defender. E aí olha só o que aconteceu com o nosso glorioso e simpático goleiro do Corinthians, Cássio. o Cássio. Ele no que seria o último minuto do jogo, ele partiu para uma bola de escanteio do Corinthians. Aí ele não conseguiu cabecear, foi na bola. Eu não gosto de heróis, tá? Esse negócio de heróis é muito legal lá, o Batman, o Super-Homem, o Nem Homem-Aranha. pequeno, quando você era pequeno, você não tinha nenhuma... Não, é que não é o possível. super-herói era Não. meu pai que pagava a conta, velho. Aí, eu peguei, fiquei olhando. Aí, ele pegou, o Vitor saiu na bola, ficou com a bola na mão. E ele ficou atrás da linha da bola, o Cássio, e o Vitor deu, eu vou repetir pra vocês, ele deu todo o tempo do mundo pro Cássio sair correndo. O Cássio pegou e veio na tocada, passo a passo. E o Vitor nem quebrou a bola, porque seria muito fácil ele bater a bola no escanteio, no tiro do que seria a reposição da bola, e jogar no meio campo, e aí, seja no bumba meu boi, pro Atlético tentar até um 5º gol. Ele saiu com a bola na lateral. É que não estava combinado com o zagueiro, o volante deu ao lateral, e o lateral já chutou, e aí o Fagner tirou a bola. Mas o Cássio cruzou o campo todinho andando. Trotando. Não, Andando. não. Foi andando. Ele largou? Foi andando. Não, foi, em largou. nenhum momento Foi ele andando. correu. É assim, ó. E aquilo, assim, aí ele sai do campo e dá a seguinte entrevista. Tem gente que não está preparada para jogar no Corinthians. Não tem, Cássio, você inclusive. Porque não é assim, desse jeito que se joga no Corinthians. Não é assim, desse jeito que se joga em clube nenhum. Não é assim, com essa falta de respeito que você mostrou aos seus companheiros. Mas ele é ídolo, pegou aquela bola do Diego Souza no jogo contra o Vasco. Recebe muito bem para isso. Mas para respeitar, tem que respeitar a sua profissão, o seu companheiro de profissão, o clube onde joga, o seu treinador. Torcedor, eu sou, né? e com tudo isso, respeitar o torcedor, muito bem lembrado. Vocês sabem que eu sou um crítico contumaz do Mano. Mas ele desrespeitou profundamente o Mano Menezes. E o Mano fez essa cara de paisagem, entregou o cargo. E o presidente também fez cara de paisagem. Aceitou que ele ficasse. Tá tudo errado, mas fevereiro vem aí. Vamos lá, sorteios. Cristal Tintas, 2 barricas de 25 litros e quilos, né? 25 quilos, eu acho que é quilos. E 2 espátulas para aplicação, uma para cada telespectador. Por favor, sorteio aí. E rufem os tambores. Seu Joaquim. Vamos ver, quem ganhou foi o Décio dos Santos Oliveira. Cristal Tintas. A segunda barrica, Cristal Tintas. Vamos lá. A segunda, esse aqui. Gostaria de saber se o Palmeiras conseguirá escapar do rebaixamento. Vamos ver rapidinho, essa foi a pergunta do Décio. Sim ou não, Ivan? Eu acredito que sim. Diogo? Não, eu acredito que não. Jorge? Eu acho que vai na Bacia das Almas. Mas já disse que não cairia, e agora
Bom, eu acho que eu achava que o Palmeiras caía, mas acho que depende profundamente dessa sequência desses 3 próximos jogos, mas principalmente dos 2 próximos, contra Cruzeiro e Corinthians. Palmeiras perde os 2. O Vitor Almeida, de Mauá, Cristal Tintas, recebeu aqui um prêmio. Vocês acham que o Valdívia vai ser absolvido? Não. Não, então tá respondido. Vamos pro próximo sorteio, uma pizzaria da Pizzaria Trípoli, 2 rodízios. Grande abraço pro meu amigo Guga. Meu amigo Vamos Guga lá, né, faz pessoal? lá um auditório e eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Guga e dizer para você que a melhor pizza da região estará lá na Pizzaria Trípoli, que ó, é assim de E o gente. frango, hein, velho? E o franguinho de lá, hein, velho? Franguinho de lá, E a pizza de espetacular. chocolate? E a pizza de chocolate? E a minha fome? Meu Vamos lá, Deus. já que estamos com fome, vamos fazer fome de sorteio. Precisamos acabar aqui. Uns 4 minutos para acabar. Adams Kangani. Boa noite, amigos. Estou, enfim, um debate com pessoas inteligentes. Acho que ele estava assistindo bem a amigo. Jantar da Pizzaria Trípoli. Mais um, Oliveira? Brincadeirinha, mais um, Pizzaria Trípoli. Tá vendo? Além de tudo, aqui nós subornamos o nosso telespectador. Isso é suborno, no final do programa. Isso aqui é suborno. O cara vem aqui, elogia, a gente ainda enfia uma pizza nele. Nós Edson estamos nesse Barbosa. momento político do país, né? É que verdade. Se fala tanto Não, disso. não, aqui não tem Petrobras. Aqui não tem petróleo, aqui tem pizza. Petróleo não. Meu nome é Edson, moro em Santo André. Esse salário de alguns jogadores é ridículo mesmo. Ridículo não. Ele não tem nada de... É uma vergonha Mas é saber dos importante, valores. só para complementar, Oliveiro, que isso é uma minoria, né? Uma tem minoria. Isso é fato. Isso é fato. É uma minoria. Não é o conjunto da 93%, 95% dos jogadores no Brasil recebem menos de 3 salários mínimos. Por favor, agora, Padaria Kennedy. Um jantar para 2 pessoas, o voucher é válido por 30 dias. Dona Fran tá ali de olho, tá quase dormindo, Dona Fran. Cíntia Ferreira, de Loila Lima. Boa noite a todos, parabéns pelo melhor programa de debate esportivo, não perco um. E ela com isso ganhou um jantar para 2 pessoas. Não, jantar, perdão, não é da Padaria aqui, não. É um jantar para 2 pessoas do 7 Mares. Desculpe, eu pulei aqui. Então você pulou na hora beleza. certa, que é o mais concorrido, né? O 7 Dona mais. Cíntia, Tem- Dona Cíntia. Temos jogador na plateia hoje. no Tem auditório. jogador na plateia? Quem que é, Deco? É o Thaleson, o grande Thaleson, destaque do Asa aí, lateral esquerdo da Série C. Vai Aí jogar vem- onde? Ele tem um grande clube da Série Ah, A dá conta, no caminho. pô. Já, Não pode falar. no próximo programa é Contrato exclusivo. só né, depois de estar Fernando? assinado. Você fala antes, dá um azar. Boa Padaria sorte pra Kennedy, ele. agora sim, um jantar para 2 pessoas. Um grande abraço para a rapaziada do restaurante 7 Mais. Vamos apertar que o tempo urge. Nós temos mais 2 minutos para encerrar o programa. Isso. Vamos lá. Padaria Kennedy, para o Alex Pereira Nascimento. Agora não vai dar nem mais para fazer pergunta. Vamos lá. Costelaria Berlim. Jantar para 2 pessoas, o voucher é válido por 15 dias. Vai para Thalita Danilusco. Eu vou falar, essa mulher Nossa tem sorte. Senhora. Olha, joga na loteria, me convida que eu vou junto. Eu não acredito em loteria, nem jogar na loteria eu não jogo. Mega Mas Sena acumulou, hein, Ela Oliveiro? ganha toda semana. É Olha incrível. aí, ó. Thalita, Mega informação importante do nosso querido Ivan Iso. A Mega Sena acumulou. Corra, jogue, porque eu vou falar uma coisa pra você. Vai ter sorte assim lá longe. Super Casa, um par de travesseiros. Para o Jardel Tabatini. Super Casa. Vamos embora. Vamos mais um presente do programa. A esportiva camisa do Timão para Isaías Borges. Esportiva. Muito obrigado. Nossa equipe de produção, a Gisele, entra em contato. Nosso querido Gabriel que está aqui. Gabriel, pode já vestir a roupa de jornalista. O Celso Paulino de Araújo ganhou do Bookmaker. Ó, do Bookmaker é um monte de coisa. Você pode levar você e mais 3 pessoas. Então, do Bookmaker, ele ganhou aqui um combo para 4 pessoas. É espetacular. E para encerrar, restaurante Lagávia. Para encerrar os sorteios. Não problema. O Renato Simer, do Lagávia. Pronto, tá aqui. Um almoço para 2 pessoas. Todos os premiados aqui, tudo para a mão do nosso querido Gabriel. Ivan, boa sorte com o... Já saiu a composição, porque agora é mata-mata na próxima fase. Exato. Nosso adversário vai ser a Votuporanguense. O primeiro Longe, hein? jogo É em longe, hein? Votuporanga. É longe. Pô, pode comprar travesseiro, pode ir lá na Supercasa e comprar travesseiro que vai dormir um E monte. só não foi definido a data nem o horário do jogo ainda. né? E o Que primeiro deve ser. jogo lá, porque eles foram o primeiro do grupo e você segundo. Não. O primeiro jogo vai ser lá porque na campanha composição geral
nós temos uma melhor campanha que eles. Então, o segundo Você foi o jogo primeiro aqui. colocado da fase anterior. Exato. E ficou também muito próximo agora. Né, Exato. Então, Na somatória. a somatória do campeonato. Então, que beleza. Então, você, torcedor do Santo André, você tem um compromisso. Dá uma força para o Santo André, que está em jogo, né, Ivan? Uma vaga para o campeão, para a Copa do Brasil, cujo Santo André já ganhou a Copa do Brasil, em cima do Flamengo e no Maracanã, para que o torcedor ajude a alavancar o Santo André. E, né? historicamente, a vaga do Santo André, para quando ele se sagrou campeão na Copa do Brasil, ele conquistou na Copa Paulista. Isso funciona no futebol, uma barbaridade. É o aspecto Esperamos emocional. E acho que uma outra coisa muito legal. Eu acho que o grande trabalho do Santo André, que está trabalhando nesse momento, que está objetivando a Copa do Brasil, o título agora da Copinha, é exatamente a montagem para o time da Série A2. Seu contrato vai até 31 de dezembro? Não, eu tenho um contrato com o clube, não tem data estipulada e o treinador no Brasil vive de resultado. Então, tem que fazer. Né? Mas eu acho que também, quando você tem dirigentes do nível que a gente tem no Santo André, no caso... Não, é importante eu acho que eles devem olhar o trabalho também. O Jairo, o Celso, o Carlito, o Juraci, são pessoas que a gente convive diariamente e as coisas têm caminhado bem, graças a Deus. E eu quero mandar um abraço aos 4 que tenho neles grandes profissionais que merecem todo o respeito e isso é muito importante. A gente tem que sempre originar e olhar o trabalho, aquilo que foi feito no momento de transição do Santo André. O Santo André precisava de uma reconstrução e ela está acontecendo nesse momento. Jorjão, destaque final. Pô, a minha coluna de amanhã trata sobre a renovação de contrato do Guerreiro, que ficou muito próximo do Corinthians, só que a primeira pedida do Guerreiro foi de R$700 mil de salário e 3 anos de contrato. Depois de muitas discussões, deve fechar em 500 mil e um contrato de 1 ano e meio e o Guerreiro vai ter direito, como luvas, a um salário a mais por ano. Então ele ganha 500 mil por mês de salário com um 14º salário, porque o 13º todo mundo já tem direito. Deixaram para a última hora, agora ficou claro. Quando o momento não estava legal, ninguém chamou o Guerreiro para conversar. Agora, queira ou não queira, ele é um jogador que tem feito coisas muito positivas no atual momento do Corinthians e isso pesa na hora da renovação. Diogo, tem algum destaque final aí? Destaque final é o acerto do goleiro Jefferson com o Internacional de Porto Alegre, contrato de 3 anos. Ele é o novo goleiro, o Dida vai aposentar no fim do ano e ele é o novo goleiro do Inter de Porto Alegre. Entenderam por que ele estava arrumando a confusão? Aí vem me falar de bom senso. Olha o bom senso aí. Ele tem mais 1 ano de contrato com o Botafogo, hein? Até dezembro de 2015. Ele tem 5 E ele meses estava atrasado conversando na com o carteira. São Paulo. Ele estava conversando com o São Paulo. Só que quando ele viu Só que quando o São Paulo viu a maneira como ele se comportou, acho que o São Paulo falou, vamos fazer o seguinte, ano que vem a gente conversa. Né? Ano que vem a gente conversa. E aí o trem passou. 10h53, muito obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos segunda-feira que vem, às 8h30. Olha quem chegou aí, Andrezinho. Grande abraço, até lá.